ao primeiro e único podcast de gineco. Para gineco. E hoje com o tema endometriose, né? E foi escolhido porque é um tema muito prevalente, uma patologia muito prevalente para o ginecologista, de grande importância, e trouxemos para esse nosso bloco, um novo bloco, Conversa com Especialistas. Bonito isso. Especialistas em endometriose. E trago aqui a doutora Lilian Aragão. Obrigado pelo convite. Doutor Eduardo Vale. Muito Então, obrigado. 2 gerações de cirurgiões de endometriose. A gente vai falar de tratamento, mas vamos falar também algumas outras coisas. Papo leve, descontraído. Mas antes de mais nada, Se inscreve no nosso canal, aperta o sininho e dá aquele like para gerar o engajamento. então, a gente começa assim com a apresentação de vocês. Vou deixar as damas primeiro. Lógico. A Lilian vai falar um pouco da sua trajetória. Fica à vontade, fale. Tá ótimo, vamos lá. Minha trajetória com endometriose ou com ginecologia? O que você prefere que eu Fica à fale? vontade. Tudo? Como é que você Resumão, começou? o Resumão. abstract. Eu comecei, trabalhei residência, Tá, fiz. então vamos lembrar Hum. que a gente está falando para o jovem ginecologista, né? Vai ter muito insight aqui, eu tenho certeza que Tá vocês são ótimo. experientes e eles querem essas grandes pérolas, né? E se inspirar E se em inspirar alguém. em Sim. vocês. Então, falar do seu início, como você está. E é até bacana uma coisa que você falou sobre inspiração, porque durante o meu trajeto também na residência eu fui muito inspirada. Então, Exatamente. isso é uma coisa muito importante, realmente, a gente ter esse olhar, né? Eu entrei na faculdade de medicina já querendo ser obstetra. Né? A gente entra com aquele romance de botar uma criança no mundo, né? Ajudar a trazer a vida. Então, a gente entra com muito romantismo, né? Quando a gente olha para a residência de ginecologia e obstetrícia. E eu já vinha trazendo isso antes de entrar na faculdade. Quando eu entrei na faculdade, eu já sabia qual era a especialidade que eu queria. E eu não tinha nenhum norte, porque eu não tinha nenhum familiar que era médico. Ninguém, eu me apaixonei mesmo, né? Eu via aquelas coisas da mulher grávida, parindo, e achava aquilo fantástico, né? Como é que um corpo consegue, né, gerar outra vida? Eu achava muito interessante. E aí entrei na faculdade para fazer obstetrícia. Gineco era uma consequência, né? Então, o foco era obstetrícia. E aí fiz minha faculdade, e aí a gente passa pelo internato, né? Passa pelos ambulatórios. E já no ambulatório, eu já comecei a ter contato com alguns cirurgiões ginecológicos. A gente já começa a passar obrigatoriamente pelo ambulatório de ginecologia e a gente começa a abrir nosso olhar, né? A gente começa a abrir nosso leque. E aí eu fazia desde cedo. Eu entrei na faculdade, no segundo período eu já fazia plantão de obstetrícia no no Miguel Couto, na época. E depois eu fui para Praça 15, só bomba, né? Só aqueles Alto serviços fluxo. de alto fluxo. Exato. E assim, desde o quarto período da faculdade, eu já fazia parto sozinha. Eu fazia parto vaginal, eu entrava em cesárea com as minhas staffs. E aí você vai nesse ritmo, né? E aquilo se torna muito automático, né? Aquela questão do parto, que não sei o quê. E aí perde um pouco do romantismo da obstetrícia que a gente sempre, né, imaginou, Porque a idealizou. obstetrícia não é só um conto de fadas. Não, né? é um conto de fadas. Você começa a ver as histórias tristes, né? A gente também tem esse lado ruim da obstetrícia. E aí eu vi que era o que eu queria mesmo e resolvi entrar na residência de ginecologia e obstetrícia. E eu tive uma formação com grandes mestres. Eu fiz residência na Santa Casa de Misericórdia. Então, o meu primeiro chefe da residência de obstetrícia era o Rezende, pai, né? E depois o Rezende Filho, que foi um grande mestre para mim. Outro mestre dentro da obstetrícia também, o Novaes, que também era de lá, foi meu chefe de plantão. E dentro da ginecologia, outros grandes mestres, né? Eu era primeiro do... Você fazia 28? Eu fazia 28. Do Alquinder. Do Alquinder e depois do Silvio, que Silvio. assumiu, né? Quando o Alquinder faleceu. Então, foram grandes mestres, grandes profissionais, né? Até hoje, eu encontro o Silvio, eu tenho muito carinho por ele. E quando eu estava na residência, a obstetrícia já era tão familiar para mim que já não tinha mais aquele glamour, aquela novidade, sabe?
Quando eu comecei na ginecologia, que eu comecei a ver que você podia fazer uma cirurgia diferente e que tinham várias vias de cirurgia que você podia fazer e começar a ver um monte de patologia que, né, era tudo muita novidade. A gente aprende na faculdade, mas no dia a dia, no tratamento, o manejo é completamente diferente, né? E aí eu comecei a me apaixonar por algumas coisas mais específicas da ginecologia. E lá na residência da Santa Casa, nós éramos pouquíssimos residentes. Era 1 por ano. Então, assim, sobrava tudo pra gente, né? Nossa. A gente operava tudo, a gente fazia tudo. A gente tocava aquilo ali. Era muito volume de atendimento, de cirurgia, de tudo. Então, foi muito proveitoso para mim nesse sentido, porque quem queria aprender realmente aprendia, né? E Santa Casa era uma grande escola, então apareciam coisas que você não via em outros serviços. Acredito, não sei onde você se formou, mas né, FRJ, os serviços de referência sempre acontecem esse tipo de coisa, né? Você vê casos muito interessantes, muito raros, e isso dá uma bagagem pra gente muito legal. E aí eu me lembro que a minha R2, ela engravidou na residência. E aí foi melhor ainda, porque Sobrou mais operava coisa. tudo. E aí, o meu staff, na época, Luiz Gustavo Bueno, você deve conhecer também, né? Ele era muito vaginalista e ele estava começando a fazer vídeo. E como ele via que eu tinha muito interesse em aprender, ele me pegou pela mão e falou assim, não, vem cá que eu vou te ensinar tudo. A pessoa que é interessada, o residente que é interessado, a gente tem mais gosto de... colaborar, você acaba criando ensinar. oportunidade. Exatamente, é isso aí. Corre atrás, sem querer, você vai naquele sentido. É isso aí. E toda vez que eu entrava em cirurgia com ele, que eu aprendia a fazer aquela cirurgia que eu via que dava certo, né, que era bacana, fui tomando gosto pela coisa. E aí ele também começou a botar para fazer uma vídeo ou outra, esteroscopia, né, ver como é que funcionava, eu achava aquilo mundo... Né? Mágico, né? Muita evolução, né? Foi uma muita época evolução, que exatamente. Muita coisa nova, né? Quando a vídeo estava começando a ser implementada no serviço público, então era tudo novidade, era tudo a modernização da ginecologia. Então, aquilo me encantou, né? Plenamente. Concluí minha residência lá e quando eu estava concluindo minha residência, o Luiz Gustavo falou para mim, aí eu falei, onde você aprendeu, né? Ele, eu fiz um curso de esteroscopia e tudo. Aí eu falei, bom, então, para eu aprender, eu também tenho que me direcionar para algum curso, né? Então, acabei a residência, saí da residência, eu já fui para a escola de cirurgia minimamente invasiva do CRISP, né? Que na época era na Fiocruz, lá no Fernandes Figueira. Eu me lembro de você lá. Eu fiz o mesmo curso. A gente foi colega de curso lá. Então, eu já me inscrevi na esteroscopia lá. E como eu gostava da parte vaginal também, que eu operava muito com o Luiz Gustavo, eu quis fazer também uma pós de vaginal. Então, nesse primeiro ano, eu fiz a pós da que na época, antigamente, era separado. Hoje em dia é junto, né? Aí eu fui fazer a esteroscopia aqui com o Cláudio lá no Fernandes Figueira e me inscrevi na pós do Passe, Walter Passe, lá de BH, em Minas. E de uroginecologia e cirurgia vaginal, que é fantástica também, né? Eu tive grandes professores lá. E aí, esse primeiro ano eu fiz isso. Então, foi um ano intensivo de aprendizado. Obviamente, né? Trabalhando também, né? Eu me tornei staff... Eu me tornei staff da Santa Casa na obstetrícia e na ginecologia. Então, eu fazia ambulatório na ginecologia, dava plantão na obstetrícia, as duas na Santa Casa, né? E a mãe de uma colega minha, que não é médica, né? Que era ginecologista, estava precisando de uma pessoa para ajudá-la a atender no consultório dela, porque ela estava com uma demanda muito alta e não estava conseguindo dar conta. Surgindo as oportunidades da vida. Exatamente, são as oportunidades. E aí, tem que agarrar. Aí minha amiga virou, ela já me conhecia desde nova, né? A mãe dessa minha amiga. E ela virou e falou assim, Lilian, você que saiu agora, você não tem interesse em atender comigo? Eu falei, claro que tenho, né? Acabei de sair da residência, né? Não tenho pouso, então, claro que eu tenho. E aí comecei a atender lá no consultório dela e comecei a pegar ritmo, né, de atendimento. Obviamente é passo a passo, né? Você vai ganhando experiência. O ritmo de consultório é completamente diferente de serviço público, né? De outros lugares. E fui tocando. E depois
resolvi fazer a pós da laparoscopia no segundo ano, né? Depois de acabar essas primeiras pós que eu estava fazendo, fui fazer a laparoscopia, que é quando eu tive o maior contato com a endometriose, né? Você, na laparoscopia, obrigatoriamente, em algum momento, você vai dar de cara com a endometriose. Então, já gostava muito dessa parte de cirurgia ginecológica. Comecei a laparoscopia lá no Fernandes Figueira também na pós do Cláudio. E comecei a ter muito contato com a endometriose. O Cláudio fazia muita endometriose, né? Então, acabava aparecendo muito lá pra gente essa patologia. E, obviamente, fui me inserindo. E a gente tinha que fazer monografias para conclusão de curso. E eu resolvi fazer minha monografia sobre endometriose. E eu adorei estudar. Porque você vai estudando endometriose e você vê que é um mundo à parte, né? Assim, são muitas coisas, são muitos enigmas ainda para desvendar, muita coisa diferente, nenhuma paciente é igual a outra. Então, assim, é um mundo para você descobrir, né? E eu gosto de desafios. Então, foi um mundo que me encantou, obviamente, né? E a partir desse momento da laparoscopia, eu resolvi emendar no mestrado, com a tese em endometriose também. E eu já estava inserida também. Aí é o que eu falo, né? Quando você se prontifica a ser proativa, a fazer as coisas, a aprender, sempre aparece oportunidade, né? E já lá na pós de laparoscopia, o Cláudio virou para mim e falou assim: nossa, eu gostei muito de você. Você, né, trabalha, opera direito e tudo. Não sei. Você tem interesse em me acompanhar? Eu falei, claro que tenho, vamos lá. E aí eu comecei a acompanhar ele, virei staff do serviço dele privado, né? Segui ele durante muito tempo. Acabei dando aula na pós também, virei também professora da pós, né? De laparoscopia e esteroscopia, que a gente se mudou para vários lugares depois. E assim, foi meu trajeto na cirurgia ginecológica e endometriose. E daí eu não saí mais, né? Então, assim, foi um caminho meio que natural. Mas foi um caminho que eu fui me apaixonando, né? Você vai se apaixonando pelas coisas que te trazem mais brilho no olho. Mas eu sou uma pessoa que gosta de desafios, então coisas desafiadoras para mim, né? Então, eu acho que esse foi um caminho natural que eu acabei seguindo de acordo com a minha formação, né? De acordo com aquilo que me dava mais prazer dentro da área, né? E até hoje sou muito estudiosa Lília, nessa área, né? É o que você está falando, né? Porque a gente entrevistou vários residentes, né? A gente vê que a importância do primeiro contato com algo que a gente sempre novo, pergunta né? E a obstetrícia sempre foi uma coisa muito... Para o jovem, porque está mais disponível, porque tem muito mais demanda. Mais tempo, né? Não, e eu acho que o tempo de aprendizado da obstetrícia é mais curto. Então, você tem uma curva de aprendizado absurdamente alta. Mas é legal ouvir que a história sempre que é a história de muitos, né? Assim, de ter o desejo da obstetrícia, e aí você vai se descobrindo na ginecologia. Isso é uma coisa que acontece muito na nossa profissão, né? Muito. Mas antes de chegar da endometriose em si, eu quero ouvir agora o Eduardo Vale falar, né? Porque ele tem mais tempo aqui na mesa. Colocar uma coisa que eu achei mais bonita da história dela é a seguinte: a gente tem que estar pronto para a oportunidade quando a oportunidade aparece. Sim. Então ela foi, apareceu a oportunidade, vou para o consultório, apareceu a oportunidade, vou para vídeo. Quer dizer, ela estava pronta para seguir o caminho. Então, isso é importante para os jovens. Sim. Você não vai aparecer oportunidade, não tenha dúvida, só que você tem que estar Você não pode estar viajando. Não. Se estiver viajando... E nem vai... Você tem que apareceu agarrar a oportunidade. Sim. Apareceu a oportunidade, você não está pronto, passou. Então, se atentar a esses sinais. Tem que se atentar a isso, senão a coisa não anda. Eu queria acrescentar uma coisa aí na sua fala. Porque é o seguinte, aparece oportunidade, mas aparece boa e ruim também. Mas você então, tem que é isso aí. Você tem que saber qual é o caminho que você quer trilhar e dentro desse caminho que você quer trilhar, saber qual a oportunidade que vai te levar ao destino final. Isso aí, boas escolhas. Boas escolhas e boas oportunidades. Meu caminho. Eu entrei na faculdade de medicina querendo ser cirurgião geral. Sempre quis isso. E aí as oportunidades foram indo. Eu, no segundo ano de medicina, dava plantão no Souza Guiar dentro da emergência. Fiquei lá até o 6º ano dando plantão e operando.
já entrando em cirurgia. O ajudando que era permitido. na época. Na época existia essa a gente facilidade. auxiliava Sim. tudo. E o que facilitou muito, né, pra você E aí, entrar depois de formado, eu fiz a residência médica, fui lá para o Hospital da Polícia Militar, que o Zé era meu staff lá. E no Hospital da Polícia Militar, dentro da sala da chefia, tinha um estereoscópio velho, lembra daquilo? Estereoscópio que o dedo era um dedo polegar, de tão grosso que era. E eu me interessei naquilo, que eu gostava, além de gostar muito de cirurgia, eu gostava muito de desmontar e montar aparelho. Então eu achei que, um aparelho para me montar e desmontar, que ainda dá para fazer cirurgia, isso vai ser legal. O Zé me arrumou um curso no Moncorvo de 1 semana. Fiquei 10 anos lá, né? O curso era de uma semana. Não, porque eu estava na residência, então eu não podia ir todo dia. Então eu falei, não dá para dividir assim uma vez por semana, quero parcelar. Dia. Vamos parcelar, eles toparam. Agarrou novamente uma oportunidade. Aí a segunda oportunidade foi eu que criei. Eu falei assim, cara, eu acabei o curso aqui 1 semana, eu não estou me sentindo seguro. Posso ficar mais um pouquinho? É lógico que pode. Você fez com o Papa, da esteroscopia. O doutor Afonso Loyola me recebeu e a gente foi se conhecendo. Ele era o chefe do serviço, foi quem me ensinou, assim, basicamente, tudo que tinha de esteroscopia. E a Lilian Padron e a Cláudia Lunardi que pegavam na minha mão. O que eu fazia? E o doutor Afonso também era do Fernandes Figueiras. Então, o que eu fazia? Quando eu estava sozinho, às vezes as meninas não estavam, alguma coisa assim, eu juntava as pacientes, que eram 20 esteroscopias numa manhã para fazer. Então, aqueles casos que eu não dava conta, nem a Líria nem a Cláudia, quando o doutor Afonso chegava, ele dava conta e mostrava pra gente. Era assim que ele ensinava a gente. Então, ele gostava de ver a gente sofrer, apanhar, aí depois ele vinha, isso assim, assim, assim. Aí ele resolvia os casos. E ele tinha essa coisa de imagem, né? De ver filme, de ver foto de esteroscopia, de coisa. Então, a gente passava, via isso, via aquilo, ele já sabia o que era. Foi muito bom. E lá no Moncorvo, a minha ideia inicial era fazer laparoscopia. Só que a laparoscopia, isso há 30 anos atrás, era olhar, dá para fazer... Não tinha vídeo, era só... Era olhar e falar assim, essa trompa dá para consertar, não dá. Só que quando ia para a cirurgia de fertilização, lá para consertar a trompa, fazer a microcirurgia tubária, era 6 meses depois, né? Então você já viu que abria e já estava outra coisa, né? Então era isso. E a gente não tinha capa de microcâmera. Era microcâmera segurada na mão mesmo. Então era olhar, tchau, olhou, tchau, acabou. Não tinha mais o que fazer. E aí, lá ainda no Moncorvo, né, que eu fui fazer um curso em Londrina, em 2002, ainda estava lá, que eu conheci aí o meu professor de cirurgia videolaparoscópica. Ricardo Pereira. Na época depois foi só dividiram. Aí eu fiz esse curso com o Ricardo Mendes Alves Pereira, que é meu professor até hoje, ele me ensina até hoje, estava aí essa semana, já fizemos cirurgia junto. E aí eu comecei a ver, assim, a cirurgia laparoscópica, o que dava para fazer. Ele me apresentou uma cirurgia de endometriose que ele desmontou a mulher inteira e montou de novo. Eu falei, gente, olha a resposta aí do que eu estou procurando. Sim. Tem jeito. E juntando que eu sempre gostei de cirurgia geral, aí a endometriose, como cirurgião, foi ótimo. Porque falou assim, olha, tem endometriose, está no diafragma. Falei, opa, já gostei. Tem endometriose no intestino. Opa, gostei também. Posso mexer com tudo. Posso mexer com tudo. Posso fazer tudo que eu sei de cirurgia geral junto com a cirurgia de endometriose. Aí a minha formação de endometriose foi um pouco diferente, porque normalmente vem o ginecologista, pega a parte, o útero, né? E eu fazia o útero, mas fazia o intestino, fazia a bexiga, fazia o ureter e fazia o diafragma também. Assim, hoje em dia, assim, o mais comum é a equipe multidisciplinar. Sim. O meu é conhecimento multidisciplinar de cirurgião. Aí eu acabei fazendo tudo. Hoje o que está mudando um pouquinho, que tem a outra turma, que é o pessoal da cirurgia oncológica, que está fazendo endometriose. Eles também são mais, assim, abrangentes nas técnicas, conseguem fazer tudo, porque são cirurgiões oncológicos. Sim. Mas tem a equipe de gineco que usa multidisciplinar. Na verdade, o que vale é o resultado, né? Se o resultado é bom, está resolvido. E aí a gente tinha desesperos que a gente passava em 2002, lá no começo, na Perinatal de Laranjeiras, foi onde a gente montou o primeiro serviço. Se chamava o cirurgião prócto para poder ajudar na endometriose, ele abria a barriga. Aí eu falei, meu Deus, não era isso que eu queria. Mas em 2002 não tinha, eles não faziam, Sim. entendeu? Chamava o urologista, ele abria a barriga e ia lá tirar a endometriose. Eu falei, meu Deus do céu, não é por aí. E aí, quando o doutor Ricardo começou em 2000, eu fiz o curso em 2002, comecei a acompanhar ele em 2009, já vão 15 anos, né, trabalhando junto. Aí eu comecei a ver, não, tem jeito de fazer. Por exemplo, hoje em dia, a gente faz isso para os meninos que estão fazendo. Quando a gente entra com o proctologista abre a barriga da paciente, tira o intestino para fora, faz a anastomose e guarda para dentro. A gente, como tem essa formação ginecológica, a gente faz tudo via vaginal. Então, sim.
e não abre a barriga. Para a recuperação do paciente, é melhor, entendeu? A gente faz coisas mais adaptadas para o lado ginecológico. E é bom para o paciente, mas é jeito importante, resultado. O resultado é bom, funciona com multidisciplinar, funciona com cirurgião que faz todas as áreas, funcionando tá bom. E a gente foi assim fazendo, desenvolvendo. E até hoje eu acho que ainda não sei tudo. Por isso que eu gosto de endometriose. E eu consigo juntar cirurgia geral com ginecologia. Mas porque você teve... Desculpa. Não, pode falar. Você teve uma formação, né, do especialista ginecológico, né, e com a pegada da cirurgia, porque a endometriose é uma cirurgia extensa, ampla. Geral, às vezes, né? É muito geral. E é uma coisa interessante que você falou, que existe um conflito aí, né? Começa a existir os grupos. Você mas é besteira. O importante é o resultado. Exato. Eu entendi perfeitamente como você falou. Mas você vê que eu, particularmente, sempre achei que endometriose é pior que câncer. É mais difícil de operar. Sim. A cirurgia é mais difícil. É muito mais difícil. Mas você vê como é que os oncologistas já começaram a descobrir que isso é um prato interessante, é uma fatia interessante. É uma fatia para eles. Que eles têm habilidade. Eles têm a habilidade, têm os skills para dominar, para fazer, e estavam deixando de lado. Hoje, cada vez mais, a cirurgia para câncer, nos últimos 20, 30 anos... Está diminuindo muito. Está diminuindo em tamanho. As drogas são melhores. Sim. Isso. Você faz diagnóstico mais precoce. Endometriose não. A endometriose, você está descobrindo ela já está vasta. De forma muito ampla. Né? Então, assim, e outra coisa que é muito legal, que a gente comenta sempre aqui, é a escolha da especialidade, você colocou isso. Você tem que gostar disso. Você falou do desafio, você falou, tá lá no... Porque assim, não adianta ser aquele cirurgião que tem endometriose no diafragma, isso vai dar trabalho. Esse não gosta, esse não pode ser. A gente costuma falar da própria obstetrícia, levar a obstetrícia como profissão de vida, né? Você tem que amar muito aquilo ali. Muito. Porque a qualidade que você tem do seu dia a dia, né? Férias, enfim, se você deseja, diminui muito. Porque a obstetrícia é muito incerto tudo, toda hora. Então, você tem que gostar muito. Endometriose também. Você tem que gostar muito, porque é uma cirurgia difícil, uma cirurgia que você não sabe que você pode encontrar. São pacientes difíceis também, porque você mexe com dor. Dor é difícil. Pacientes muito sofridas, muito mexidas. E lembrando que é uma doença crônica. Por mais que a gente opere, aquela paciente é sua. Pro resto da vida, até ela... Nem digo entrar na menopausa, porque a gente sabe que ainda tem focos ativos em pacientes na menopausa, mas assim, aquela paciente você vai seguir com ela, entendeu? Se você fizer um bom trabalho, claro, né? E qualquer paciente que sofra é muito... É dolorido pra gente também, né? Sim. Então, são profissões que você tem que querer muito fazer ela e gostar. Eu gostei muito de escutar duas coisas que vocês falaram, que eu acho que o jovem tem que... sempre pensar e entender e refletir, que eu acho que isso mudou muito de geração, é agarrar muito bem as oportunidades que te dão durante o caminho. Sim. Se você vê um staff te cobrando um pouco mais, talvez esse staff esteja te olhando com um olhar do tipo, você merece um olhar diferenciado, você é bom nisso, e ser estimulado, enfim. Agarrar uma oportunidade, se alguém te chamou para ver alguma coisa, vai. Olha, vê se você gosta, às vezes aquilo ali dá um estalinho. Eu acho que é importante o jovem saber disso. E uma coisa que você falou que também foi muito legal é a humildade de saber que você ainda está sempre aprendendo. Sempre. E você falou assim, eu ainda estou aprendendo até hoje com ele. E tem muita gente que eu vejo da minha idade que parece que já sabe tudo, né? E não sabe. Na endometriose tem um aspecto assim, que é muito importante. Quanto mais você sabe, menos você sabe. Você, agora eu tô sabendo. Aí pinta uma dúvida, cara, não é aquilo, é outra coisa. Vamos procurar para outro lado. Então a gente nunca sabe. Não, e assim, não sabe. Tem uma coisa da endometriose que eu não sei se você tem esse feeling também. Porque, como ele disse, né? A gente tem vários grupos operando endometriose. E cada um tem um perfil único, assim, de ser, né? Tem gente que trabalha com a equipe multidisciplinar, tem gente que faz a equipe com os oncologistas, tem gente que acaba sabendo mexer em tudo. E a gente vê que os perfis são diferentes. Então, cada um também tem sua técnica diferente para abordar a mesma coisa. O importante é o resultado. E aí, o que acontece? Certo, isso é muito legal. Eu tenho
eu procuro sempre fazer esse tipo de coisa, que é sempre tá vendo o que o outro tá fazendo. Não no sentido de crítica nem nada disso, mas para saber o que eu posso fazer diferente de repente, Como é que eu não você estou pode agregar, fazendo. né? Eu posso Alguma ganhar coisa nisso. boa. Exatamente. Então, assim, a participação de congressos, né? Que já que a gente está falando com um público também em formação, a participação em congressos, você entrar em sites de cirurgia laparoscópica e ver vídeos, porque a técnica que o rapaz que usou lá na Índia, que operou a endometriose, com pode tirar certeza alguma não é a coisa. mesma que você está usando. Então, assim, aí você olha e tem que, obviamente, olhar com um olhar de aprendizado, né? Por que ele abordou desse jeito que eu não faço? Qual é a vantagem disso? Qual é a desvantagem? Né? Eu estou fazendo melhor ou estou fazendo pior, né? Ler muito artigo científico, porque existem muitos artigos científicos de técnicas cirúrgicas. Então, assim, é importantíssimo você estar up to date. Até mesmo porque, como a endometriose, tem muita coisa que a gente ainda não sabe da endometriose, toda hora aparece uma coisa nova. Então, é uma doença desafiadora nesse sentido também. Se você não estiver também olhando tudo o que está acontecendo, as novas descobertas, os novos estudos, as novas drogas, você acaba ficando eu acho desatualizado. muito importante que, assim, você vai se envolvendo com aquilo, fazendo cirurgia, vai acompanhando cirurgias. Conforme você vai pegando experiência, aí, por exemplo, se eu assisto o Zé operando, que já tem uma diferença, você operando, eu consigo ver, assim, pela minha experiência, eu consigo filtrar o que é importante para mim. Sim. E aí a experiência, tem que falar isso pro jovem, cara. Não adianta você ver uma cirurgia, você não vai entender nada daquilo. Sim. Já uma pessoa que tem experiência naquilo, aquilo vai acrescentar uma coisinha ou outra que vai fazer diferença. Então, se não tiver experiência, você nem enxerga o que o outro... O cara pode explicar, você não enxerga. É tempo, né? É tempo, E é tempo. é o que tempo, eu é vejo assistir. que falta Tem as que pessoas ter, tem que esperarem ter, hoje em cara. dia. Então, assim, tá muito legal o bate-papo, É. né? E como a gente tá falando para uma galera Jovem, né? A gente tá falando para aquele residente que tá Residente, eu tenho meus pensando, R4s lá dos os servidores. R4s, Isso. eles estão muito ligados. Qual o caminho? Como é que vocês veem esse desenvolvimento, né? Como é que eu posso... Hoje, como eu chego lá? Como eu chego a Qual ser um cirurgião curso, completo? residência que você terminando. acha que é legal de fazer, que vocês Bom, acham eu bacana? Não tive curso. Exatamente, vocês Foi foram por orgânicos, experiências. né? É, Vocês não, foram- eu não fiz curso nenhum de nada. a Eu fui Lília acompanhando um ainda fez serviço, o um serviço, CRISP, outro. né? Não Ainda tinha. viu, mas são gerações É. diferentes. Sim. Você Curso tá de muito mais estereoscopia. velho. Infertilidade. Doutor Afonso, É que nem curso de fertilidade. laparoscopia. Hoje Doutor em- Ricardo, hoje bora em lá. dia- Meu é. curso. Gratuito, você ainda se deu bem, tá vendo? Gratuito, não, eu ganhava pra fazer. Agora nada, tudo é já pago recebia. e é muito disputado. Eu recebia. É que nem a fertilidade, Era a ótimo. infertilidade, né? Hoje em dia existe pós, existe residência, Sim, enfim. sim. E muitos que começaram com isso não têm Não esse tem. título, mas têm toda a experiência e podem ensinar, né? Sim. Então é igualzinho. Vamos lá, o que vocês indicariam hoje Indicam. para um R3 que está terminando? R3, quer fazer, eu Eu quero acho fazer que cirurgia. aqui no Rio de Janeiro, né, que a gente tem Ipanema, tem os servidores, Você está falando então R4. R4. Esse é o caminho. É o caminho. Né? Você vai fazer sua formação GO lá, tal, certinho, não sei o quê. Vai querer fazer vídeo, procura um serviço de vídeo que funcione. Problema O de que serviço é público. funcionar? Isso é o problema. É funcionar. Porque É ter serviço aparelho. público, ter aparelho, ter quem ensine. Ter paciente. Paciente tem sobrando. É. Problema de serviço público, paciente de serviço público, tem o ERG também que tem serviço público. O que acontece muito no serviço público é assim, a paciente que a gente faz no consultório é uma coisa. Quando você chega no serviço público para atender uma endometriose, é aquela endometriose horrorosa, Burral, que já isso foi aí. mexida. Então, se você não tem equipamento, como você vai fazer? Você não vai fazer. Então, em serviço público, é difícil. É difícil. Mas é o caminho. É o caminho mesmo que tem. existe É o essa caminho Talvez que você tem. aprendendo com coisas difíceis. O que eu consegui ajudar as pessoas? Os meninos dos servidores, os residentes R4. Hoje você está no servidor? Não estou. Elas vão lá na minha cirurgia para acompanhar. Boto para dentro. O que acontece? Eles têm um nível que eles podem fazer porque o hospital tem aquela condição, aquele tipo de aparelho. Não dá para inventar muita coisa no hospital público, né? Então, às segundas-feiras, sempre vai um lá do R4 para assistir cirurgia mais complexa. Porque se eu opero no hospital particular, eu tenho mais equipamento, né? Eu trabalho com 3D Tá, então a vida inteira. Então Aí eu deixa ver puxo. se, não, O caminho é esse. Deixa eu que quero entender. Então você disponibiliza O tempo a tua dele. atividade privada Para eles para assistirem.
residentes Dos servidores. servidores, porque você já deve ter um Contato. Lá. Então, eles, Assistem cirurgia. independente do curso deles, Da de residência. R4, eles Isso. têm lá uma vaguinha com você. Comigo. Vai lá E assistir. roda pra Os ver. É o jeito que eu tenho. interessados. Os interessados. Mas como o cara já é R4, né? ele Ele tá tá interessado interessado, nisso mesmo. óbvio, é. E ele quer ver procedimento mais complexo. Sim. Que lá não tem como fazer, porque por N razões. Você Serviço sabe público. se isso acontece em outros R4? Eu acho que não. A mesma coisa, É. por exemplo, levando para fora, para Acho ter que essa não. oportunidade. Mas Porque você quando diz você o quê? fala disso Em de outra oportunidade, outra você tá falando- especialidade? Não, Você está outro falando de hospital, né? aparelho, você está falando Equipamento, de equipamento, você técnica. tá falando, poxa, eu estou usando aquele bipolar velho Isso. no SUS. Pô, eu tenho um ultrassom Não, mas no aqui, SUS eu tem tenho equipamento um descartável. Ligachu. Tem. Não, tudo bem, está melhorando. Né? Tem. Algumas dificuldades que você quer dizer que É. não acessa igual na vida num particular, né? E aí o que tem no particular você consegue Por oferecer essa exemplo, como é que oportunidade. você vai fazer uma cirurgia? Eu faço cirurgia longa, 8 horas, 9 horas, 6 horas no SUS. É difícil. Se botar na sala e operar 6, 7 horas seguidas. Não vai ter anestesista, já foi. Ó, A enfermagem Já foi começa almoçar. por A aí. enfermagem foi Não tem almoçar. horário. Sempre eu entendo. Ó, eu trabalhei no Moncovo com o Zé lá. A gente fazia laparoscopia diagnóstica. Eles faziam o favor de esvaziar a bala de gás pra gente não fazer cirurgia no dia lá, cara. Eu cansei de ver tem isso. muito isso. Eu tinha que guardar uma bala de gás dentro do meu armário, trancada a chave pra poder operar, senão eu não operava. Isso é serviço público, né? É isso. Não sei se ainda é assim, mas é assim, tem Não, isso. tem alguns Às vezes, serviços que tem muitas às dificuldades. vezes no serviço público você tem lá, tem uma pinça descartável, tem coisa. Ah, mas acabou a pinça. Então acabou a cirurgia. Aí fica 6 meses para comprar pinça de novo. Então, Eu acho que tem difícil muita mesmo, é muito dificuldade. difícil. As pessoas É não muito veem a difícil. dificuldade inserida, né, da arquitetura, né? Tudo, como que vai funcionar aquilo ali. Tem médico, tem enfermeiro, tem gente querendo fazer, tem gente querendo exercer o bem, tem gente querendo outra praticar a coisa, profissão muito ali, difícil. A mas não tem enfermagem, material. principalmente instrumentadora, uma cirurgia dessa, Tem- é totalmente diferente. Total Às vezes não treinada. tem, às É. vezes não tem. Eles falam comigo que às vezes não tem instrumentadora. Eles têm que revezar na instrumentação também. Isso vai depender muito de cada perfil de serviço, né? Assim, eu vou dar o meu Você minha trabalha visão. num Eu trabalho no serviço, Cardoso Fontes, eu sou staff de lá, né? Lá a gente não faz abordagem de endometrioses profundas, porque a gente não tem infraestrutura de multidisciplinar para abordar isso. Por exemplo, o serviço de coloproctologia em conjunto com a ginecologia É mais um problema. conseguir operar junto, porque por conta de dificuldades mais um burocráticas. A coloproctologia opera quinta-feira, a ginecologia opera sexta. Aí. Então, Não né, dá pra fazer conciliar esse as viajão. equipes para operar junto, enfim. E aí foi determinado lá no hospital que endometrioses complexas não Não são faz. operadas lá. Mas assim, uma endometrioma, uma adenomiose, uma coisa mais tranquila, a gente ainda aborda lá. O que pode acontecer é que você vai num endometrioma simplesinho. Pode e acontecer. encontra esse que é o É. grande É, chato e do aí, problema. sim, né? sim. Você não tem aquele o lance instrumento, da tem endometriose. Mas aí- grampeador. Não é É. isso. O lance da endometriose é a o surpresa. diagnóstico, o mapeamento perfeito lá antes da cirurgia. Sim. Você entrar sabendo o que tem lá dentro. É isso aí. E aí você está no serviço público, tem uma ressonância mequetrefe, um ultrassom nem fez ressonância, aí você entra, dá de Ou cara com um aquilo. intervalo de tempo muito E aí? grande. Não tem. Mas aí olha, você vai fazer uma meia sola mesmo. porque não Tudo tem bem, mas jeito. isso faz parte. Do Do processo. Serviço exercício. público, Não. isso. Tudo bem. Se é um Gostaria que problema não sério. fosse assim. Sim. É. Mas o indivíduo, o jovem que participa dessa vivência, isso faz. Isso Não, Tá, faz mas- parte Sim, do engrandece, sim, sim, sim. engrandece, Ele vê engrandece. a Sim, dificuldade sim. porque ele sabe que lá fora ou em qualquer outro lugar ele tem que ter isso, ele valoriza. Valorizar. Ele tem que ter uma boa ressonância, ele tem que ter um bom mapeamento. Sim. enfim. É. Isso Então, faz parte do faz aprendizado, parte do, com certeza. É assim, aí o que eu queria, o ponto, lá no Cardoso, a gente tem dificuldade de material, como todo serviço, né? Então, acho assim, serviço público, residência R4 em serviço público e pós-graduação. Acho que são 2 mundos diferentes, né? Perfeito. Porque a pós-graduação você vai ter que investir um valor, né? É um investimento que você faz, mas você vai estar garantido alta tecnologia, pacientes programadas para você fazer suas cirurgias, grandes professores que estão lá se disponibilizando para estar com foco total em cima de você para o seu aprendizado, né? E o outro lado é o R4,
que você vai estar ganhando uma bolsa, você vai ter uma ajuda para aquilo, mas talvez não vai ter acesso a tanta tecnologia. As pacientes podem ser num número menor para você ter esse aprendizado, essa experiência. Cirurgias mais restritas, talvez. Então, mas talvez... Menos complexas. Menos Não complexas. pode fazer, menos complexas. Não, Então, na mas, sua opinião, Lilian... Então, assim, eu acho que é uma escolha, sabe? Aham. E que Eu você acho que acha? depende da realidade de cada um. Mas, por exemplo, O investimento é muito alto. o investimento é bastante alto nessas pós-graduações mas particulares. compensa essa qualidade no ensino? Sim. Então, Posso te mesmo sendo Posso alto, te garantir. compensa. Posso te garantir que Isso compensa. é importante, porque isso faz parte da escolha. Sim. Isso. Né? Mas Porque tem muita O cara gente- tem que saber o que quer, né? Mas Eu vou te dar um exemplo de serviços bons públicos também, tá? Eu trabalho diretamente com o Marco Aurélio. Aí lá na UERJ tem um serviço bom. E assim, o serviço da UERJ é fantástico, tá? E é fantástico porque eles conseguiram, de alguma forma, reunir toda a equipe de urologia, coloproctologia, ginecologia para trabalhar em conjunto. Então, numa cirurgia de endometriose, Eles tem têm- todas essas especialidades lá dentro operando. Eles têm robô para operar endometriose lá na UERJ. Que Então, bom, assim, né? é o melhor dos mundos. Se todo serviço público tivesse Fosse assim, isso, né? a gente Mas, estava... e como né, é que é o muito fluxo, feliz. Né? Porque eu Isso sei já que é. em universidade é diferente dos servidores, é diferente do Cardoso. O Cardoso, os servidores, os hospitais são de alto fluxo, Sim. muita endometriose. Os hospitais universitários geralmente são mais... Não, mas eles têm uma fila enorme lá. Eles têm... Porque lá- é exatamente. uma por mês, uma por cada 15 dias. é. Né? E eles Então, acaba criaram, fazendo fila. eles criaram um ambulatório específico para endometriose lá. Então, assim, eles montaram um serviço voltado para isso. Claro, com interesse de pessoas que também tinham interesse em fazer Sim. isso pelas pacientes Eu acho de que esse é o maior endometriose, né? problema, mas também já tem estrutura, tem tudo lá. O maior problema é que essas pacientes que vão chegar no serviço público, eu acho que esse endometriose hoje em dia, você tem a hora certa de mexer. E elas já estão passadas. Sim, sim. Elas sim. já estão Sem informação. sem informação, sem diagnóstico. Ou a gente Ou então vê, estão 2 anos esperando por uma 3 cirurgia. anos na fila esperando a cirurgia. E aí, quer dizer, quanto mais grave a doença, mais difícil você conseguir restituir a anatomia e a função dos órgãos. Sim, sim. Então você já vai entrar E menos o residente põe a mão. e menos o residente vai pôr a mão. É Porque isso já aí. está tudo grave, tudo tomado. E aí, como é que você vai fazer? Mas Então é difícil no Hum. serviço público você achar o equilíbrio disso. No consultório particular você consegue. Tá? Você consegue, mas tem menos endometriose grave? Tem, mas é menos. Quando eu comecei lá 10 anos atrás, tinha mais. Hoje em dia, com internet, com informação, as pessoas já você chegam tem antes. menos... elas chegam na hora certa. Ou antes ou na hora certa. E as que passam são algumas. Aham. O pior caso que tem para mim, pelo menos na minha estatística, é pessoal da área da saúde. Pelo amor de Deus. Dá vontade É de doutora chorar. com endometriose. É. Doutora, enfermeira com endometriose é pior ainda. É. Porque a enfermagem, o que faz? Tá com dor, toma uma injeção na veia. Tá com dor, toma A injeção na gente, veia. não, a gente Não burla posso parar, não o posso diagnóstico. Vai Aí postergando o chega tratamento. mal. Então, vamos falar. Chega Mas mal. só um Vocês já minuto. deram a Vocês- dica das- Você deu que existe a pós, existe a residência. Óbvio, O caminho é investimento vale muito. Vai. Mas foi o que ele falou, às vezes você consegue uma residência bacana, que você vai ver todas as dificuldades e você vai e conhece uma pessoa O que Eduardo, possa, o que ele Eduardo, chama que pra pode fazer chegar cirurgia. e pode chamar, ou se você olha, você fala na cara de pau mesmo, fala, posso te acompanhar e tenta É e isso. fazer. São 2 caminhos super válidos. Não deu pra dar esse investimento? Tenta a residência, né? Eu Sim. acho que E, são e- opções e- legais. e é a vontade de aprender também, exatamente. né? Assim, é o que o Eduardo falou. Ele fez várias oportunidades para ele. Sim. E a pessoa tem que saber também. Se é aquilo que realmente a pessoa quer, ela tem que Corre olhar atrás. quem é que faz isso legal. Exato. Entendeu? Vou atrás. Cadê o contato dessa pessoa? Cadê o Instagram? Vamos não, entendeu? A né? gente fica tão assim na hora que passa na residência procurando contato de todo mundo pra saber se vai entrar ou não vai entrar na residência, senhora. Pra procurar o staff, ninguém fala, né? Vocês depois vão dar o arroba de você, vai encher de gente pedindo. Procurando vocês. Pedindo para. Pode vir. Posso dar uma bisoiada, né? Sim. Mas eu adoro quando Mas a vamos gente falar lá um pra pouco da avisar. endometriose em si. Sim. Tá. Posso só também falar um negócio? Lembrando, gente, que a endometriose, ela tem tratamento clínico também. É. Então, assim... tá não- falando assim, exatamente. Então, Não, assim... porque nós estamos diante Agora de nós vamos- duas gerações de É, cirurgiões. pode Sim, perguntar, tratamento clínico, nada, sou cirurgião. Para aqui. Não, é assim, eu tô falando isso porque não necessariamente você precisa Sim. fazer uma pós de laparoscopia para tratar a endometriose.
né? Sim. Se você participar de um ambulatório, eu conheço muita gente que só faz tratamento clínico e não opera a cirurgia complexa. Coadjuvante. Entendeu? Chega na hora da indicação Sou da cirurgião, cirurgia. tem essa Não, mas vocês podem fazer uma dupla, né? Você pode ter um cirurgião junto. Exatamente, fazer eu conheço a gente abordagem clínica E ter o passa quando Exatamente. chega no momento que É tem. isso que eu faço. Eu Conhe- tenho uma equipe de médicos ginecologistas, às vezes entram para me ajudar, são minhas meninas, que estão comigo há mais de 15 anos, outras há 6, há 5 anos, que elas fazem a parte clínica toda, quando chega no Momento. na hora, ó, isso aqui é cirúrgico, bora. Aí eu entro na parada, que é o que eu gosto. Eu conheço muita gente, assim. Mas Na assim, eu acho que verdade, 50% pro dos casos que eu atendo, cirurgião, eu falo, não é para operar ainda não. A Aí cliente, Volta o pra elas. cliente, no caso, é o médico, não é Sim. o paciente propriamente dito. O paciente é O consequência. seu cliente Meu médico. é o volta. O médico. médico que vai te É aquele encaminhar. que confia em você e manda o Isso. meu diagnóstico de endometriose para você. Sim. Isso. Né? Isso, no geral da cirurgia, de quem quer ser cirurgião, a vida é essa. É. É Né? cirurgião Esquece geral, é isso. É o clínico. consultório de atender. Você faz preventivo? Quanto tempo você não faz um preventivo? Eu tô escrito na porta lá, não sou ginecologista. Essa Os cirurgia. potinhos, Não. eu joguei fora aqueles potinhos. Exatamente. Então, Não tem a sua potinho. clientela é uma clientela de médicos. Médico. Que caminham. Sim. Que é hoje a tônica, né? É. A ginecologia se expandiu tanto que hoje tem ginecologista tratando só mulher 60 a mais. 60 a mais. Quer dizer, eu fazia o parto da mulher, depois eu fazia o perinho da Denunciei a mulher. idade, não. Depois eu fazia A esterectomia, esterectomia, depois eu fazia TRH, que eu fazia tudo, né? E virei Aí velho. virou parto, faz parte do Hoje médico. não, cada um pega um nicho. pedaço. Nicho. né? É porque tá muito vasto. Mas Vasto. vamos falar da endometriose. Então pode Hoje é... Depois a gente fala muito... Qual é o mês da endometriose? Março Ó, amarelo. vocês sabem isso É, na ponta março da amarelo. língua. Vocês vivem na endometriose, É. mas isso é um outro assunto. Como é que tá essa coisa da endometriose? Eu acho que mais deu do um a gente grande boom, imagina. né? A endometriose, a informação sobre a endometriose. Formação é uma coisa. O que É. acontece com a endometriose? Por que tem tanta? 40 anos atrás, a média de filho das mulheres era 4, 5 filhos para cada mulher. E começava com 20 anos, 19, 20 anos. Então elas ficavam 20 anos sem menstruar. E a endometriose, para crescer, tem que menstruar, tem que ciclar. Então elas iam começar a fazer alguma manifestação com uns 40 anos, já tinham passado tudo, logo estavam na menopausa e acabou. Hoje em dia, a mulher deixa para ter filho com 30. A média de filho por mulher é 1,5, 1,9. Então ela menstrua muito mais vezes. Então, assim, a endometriose, eu acho, na Ela minha é concepção... comportamental. Não, a endometriose, na minha... comportamento. Isso influenciou a ter mais casos. Na minha visão de endometriose, a pessoa já nasce com endometriose, é mulleriano, tá lá o fetinho, já fizeram estudo em feto, que nem nasceu ainda, tinha foco de endometriose, e ela é ligada quando ela começa a menstruar. E aí começa a evoluir. Algumas evoluem muito, inflamam muito, e aí vão criar os focos profundos, vão espalhar para tudo que é lado, e outras vão ficar no reme-reme até morrer, não vai ter um foquinho aqui, outro ali, de repente você nem vai ver que teve endometriose. Então, assim, o que a gente precisa? Diagnóstico precoce da paciente que faz foco profundo. Não tem nenhum marcador, né? Não, marcador Não tem, existe eles estão fazendo. Não, marcador Tem um australiano, mais preciso. tem um australiano agora que está surgindo, que vão começar a testar na Austrália em 2025. Mas ainda não está fechado ainda. Fica surgindo, depois cai, fica surgindo, cai. Mas e esse O diagnóstico é clínico. Né? O CA125, na verdade, CA125 a gente faz rastreio, prognóstico. médio. Na verdade, a gente usa como Acompanha. prognóstico. Ah, tá. Entendeu? Acompanha só. Aí o que acontece? Você fazendo o diagnóstico precoce desses casos mais graves, você consegue tratar cirurgicamente esses casos mais graves e aí você vai ter empurrar isso aí para frente. E, assim, os casos mais leves, aí você consegue fazer o tratamento clínico, né? Que não vai evoluir. Mas o importante é pegar a menina nova que está lá com muita cólica, que talvez seja endometriose. Tá bom, faz uma ressonância, deu nada. Beleza, faz tratamento clínico. Daqui a 3 anos, outra ressonância. Vamos ver se está evoluindo isso aí. E aí você vai conseguir catar o mais cedo possível os casos graves. Que isso que é importante. Porque a gente pode fazer uma cirurgia que tire todos os focos que estão crescendo. E aí entra o abestado aqui que acha que a endometriose tem cura. Mas isso aí é outra conversa. Se a pessoa já nasceu com aqueles focos e ele cresceu na adolescência, e eu fizer uma cirurgia e conseguir enxergar e retirar todo aquele tecido de endometriose, não vai crescer mais endometriose, porque estava lá desde a infância e adolescência.
O que vai acontecer se eu deixar algum foco para trás, aí não é que cresceu de novo, é porque ficou foco para trás e esse foco vai ser ativado e vai crescer. Tanto é que no meu jeito de tratar, eu não faço hormônio depois. Depois de 6 meses, eu faço uma ressonância para ver se algum foco cresceu. E eu aviso antes, se cresceu algum foco em 6 meses, fui eu que deixei para trás, vou ter que refazer o negócio. Entendeu? Aí você reopera. Ou reopera, ou reavalia o caso, se tiver com muita dor, talvez eu tenha que reoperar. Mas assim, a maioria das vezes que eu preciso reoperar é porque aquele foco que eu deixei estava perto de uma terminação nervosa sensitiva. Entendi. Que a indicação da cirurgia é a dor principal, assim, de urgência. Por que está operando? Porque está morrendo de dor, fez um monte de medicação, um monte de terapia e não resolveu. Bom, essa vai ter que operar logo. Agora, quem tem endometrioma, o endometrioma 6 centímetros. 6 centímetros já é o extremo. 4 centímetros. Pô, 4 centímetros você vai entrar lá, você vai achar endometriose em outros lugares. Então não é para ficar esperando, ficar com 6 centímetros para operar, que só tem Você isso. falou em uso de hormônio. Uso de hormônio no pós-operatório. Pós-operatório. Bloquear. Eu não bloqueio. Não bloqueia. Não, que eu quero ver se E a prestou. opinião da Lilian. Eu só bloqueio se tiver endometrioma e eu não posso mexer muito naquele ovário porque ela ainda vai ter filho. Aí eu posso tentar dar uma segurada para não ficar crescendo endometrioma. Mas aí, hoje em dia, com os fertileutas, a gente congela antes, trata antes, já pega antes e não fica fala, olha, não dá para brincar, tem endometrioma dos 2 lados, vamos resolver isso logo. Mas de preferência eu não faço hormônio. Porque aí eu posso até fazer depois de 6 meses, mas eu quero saber se a cirurgia ficou boa. Porque eu aprendi a operar não fazendo hormônio. Aí eu falei, pô, deu certo, a paciente está sem dor, não dei hormônio para ela, 6 meses, fica aquela ressonância, cicatriz cirúrgica, não sei o quê, mas não vê foco. Porque se tiver foco e eu não estou dando hormônio, ele vai aparecer. Se eu bloquear, vai estar seco. Aí o cara vai dizer para mim que não tem foco. E aí eu vou ficar, então operei bem demais. Não, vou achar que eu operei bem demais, né? Não vou evoluir na cirurgia. Mas eu aviso antes, isso é combinado antes com a paciente. Falo, para mim é assim que funciona. Quer assim, vou fazer assim. Foi passado também. Entendeu? E o que dá no pós é dor, cólica, aderência. Isso dói, grudou no nervo. Aí eu tenho que mexer. Eu tenho uma visão um pouco diferente. Escola diferente, tá vendo? Não, e não é só escola, não. Eu sou pesquisadora, né? Eu faço muito trabalho científico, né? Eu fiz meu mestrado pautado nisso. Eu participo de muito congresso. E eu participo de um congresso que é o Mundial de Endometriose, que ele tem muita pesquisa em relação à endometriose. Inclusive de biomarcadores, né? Existe um teste moderno que já está sendo divulgado pelo mundo inteiro, que é o EndoSure, que é um teste de 99% de acurácia para diagnóstico de endometriose. Tá vendo? É um teste não invasivo, né? Como é que é o teste? Eles são eletrodos que você põe na barriga da paciente. Nossa. E o que eles descobriram? Isso é pesquisa, tá? Tem publicação científica sobre isso, sobre os testes. A endometriose é uma doença inflamatória, né? E tem muita liberação de prostaglandina. E eles viram que no intestino delgado, o nível de prostaglandina que a endometriose é capaz de liberar no organismo da paciente, ele causa uma diferença de indução elétrica. Caraca. No intestino delgado. Tá e esses Isso é medido. Então isso medido através desses eletrodos. E eles viram. É tipo um gráfico. É como se fosse um eletrocardiograma, sabe? E nesse gráfico eles viram que, dependendo a partir de certo nível de indução elétrica do intestino delgado, a gente podia confirmar que aquelas pacientes tinham endometriose e outras não. E eles não tiveram nenhum falso negativo. Então, assim, eles realmente tiveram uma acurácia muito boa na detecção da endometriose. Nossa, vai ser ótimo. Eles divulgam bastante. isso em vários países da Europa, todos os congressos de endometriose mundial. Você vai encontrar a divulgação. EndoSure. Que irado. E é uma coisa que está sendo amplamente divulgada. Fora isso, existem outros biomarcadores que eles estão tentando investigar para ver se consegue fazer um diagnóstico precoce, sem precisar operar. É o segredo da coisa. Porque assim, a gente tem que a cirurgia é o padrão ouro de diagnóstico. Você só vai diagnosticar endometriose quando vê o foquinho lá na cirurgia, né? E a gente mudou muito esse conceito nos últimos anos através Da clínica. em 2012, né, no Congresso de Endometriose lá em Montpellier, teve um consenso
dizendo que nem toda paciente você precisava fazer a cirurgia para fazer o diagnóstico. Porque os sintomas são clássicos, o exame físico Então, é bem característico. Ou presuntivo. Exatamente. Já serve. Se Exatamente. você faz o tratamento clínico e ela fica bem... Exatamente. O exame físico Tá é ótimo. muito característico e você tem, na maior parte das vezes, imagens boas, como ressonância Ultrassom. ou um ultrassom guiado para Bacana. endometriose, que conseguem fazer a visualização da lesão, Aham. né? Então, isso já era suficiente para você tratar a endometriose. Então, mudou muita coisa em relação a isso, né? Os tratamentos, eu acho que, da mesma forma que a oncologia está tentando puxar para esse lado conservador de tratamento, a endometriose está seguindo esse caminho também, né? Já existe comprovação científica que existe alteração genética nas natural killers, as células imunológicas, né? Em todas as pacientes de endometriose. E que é esse o clique que faz a pessoa desenvolver O focos de gatilho que ele tava endometriose, o falando. gatilho, e em outras mulheres que menstruam do mesmo Aham. jeito, que tem menstruação retrógrada do mesmo jeito, Aham. não vão ter essas células endometrióticas. Então, é um defeito genético que ela tem, genético e imunológico, que leva ela a ter essas lesões, né? Então, isso é muito importante, por quê? Porque é assim que se caracteriza uma doença crônica. E aí eu vou discordar um pouco de você, porque Adoro através quando desse discorda. Não, eu gosto da endometriose em si, porque eu vejo que tem várias vertentes e Tem. vários pensamentos sobre o assunto, Importante é o né? resultado. E através Sempre desse falo mecanismo, por mais que você opere, a paciente pode desenvolver novas Novos lesões focos. por conta dessa alteração genética que ela tem, porque ela não vai dar conta de fazer a morte celular dessas células endometrióticas fora do útero e reabsorvê-las. E aí vai criar o foco de endometriose novamente. Então, por mais que a gente seja um excelente cirurgião, Não, tirou todos os a focos. paciente vai poder voltar com novos focos, Sim, eu já recidivar. vi muito isso, né? Eu não sei se É. era porque não tirou todos os focos agora em si, mas É. eu já vi muito isso. Às vezes as pessoas vão com a promessa do vamos fazer a cirurgia e vamos ser curadas, mas pode ser que volte. Eu já vi Sim, algumas pessoas sim. falando, eu fiz cirurgia e voltou. Não voltou, ficou. Ficou. A gente sabe que 40% das pacientes operadas vão ser recidivadas. E o exame físico clínico característico é qual? Bom, depende, Físico, né? depende do local da lesão, obviamente, né? Mas, por exemplo, se for um endometrioma, você vai ver, né, o aumento do volume do anexo, um anexo geralmente fixo, que a gente fala, né? Porque geralmente é aderido, é inflamado, dor à O mobilização. endometrioma é ultrassom normal. Botou lá, viu? É o rastreio. Entendi. É a única E coisa que o qualquer ultrassom normal momento. rastreia. Não precisa Endometrioma. ser só Aí você já quando ela acende a estiver luz. menstruada, nem nada. É uma dor à Não, mobilização. se for uma doença instalada, você vai ver em qualquer momento. No né? caso, vocês estão falando, batendo na tecla, né, do diagnóstico precoce. Isso. Né? Isso compromete ou coloca em risco até a fertilidade. dessa Fertilidade e paciente. qualidade de vida Sim. pro resto da Exato. vida. Então, diante de sintomas presuntivos, né, assim, bem clássicos da endometriose, a gente Isso. aprende, o jovem aprende, dismenorreia progressiva, aquela Sim. coisa. Os 5 Ds, não sei o quê. O aquelas exame a coisas lá. ser pedido é uma simples ultrassonografia ou já parte logo Para para uma ressonância. Aí, obviamente, a gente sem entrar em detalhes de SUS, ou qual é o exame adequado? Então, eu acho que depende. A paciente você ela tem tem que ser muito disponível. individualizada. Por quê? Isso. Se você está suspeitando que é uma adenomiose, que é um endometrioma, que você vai ver claramente com uma ultrassom bem feita, você não vai submeter a paciente a gel vaginal, soro retal, contraste. Tem pessoas que são claustrofóbicas, não conseguem fazer ressonância. Então, você não vai submeter a paciente a uma situação dessa. E aí é guiado pelo sintoma da paciente e pelo exame físico. Aí no exame físico você vai ver se tem um ligamento espessado, se ela tem dor retrouterina, se esse útero está globoso. Não, Isso, então, eu encontrei a queixa, forte queixa, Tá. sugestivo, É importante E que a o queixa da espessamento. endometriose é muito. Retrouterina. Pode ser Um monte de né? coisa. cistite, Aí você pode ser retal. fica... Você já pediria uma então, olha só, ressonância. a ultrassom ela é muito boa para útero ovário, tá? Ela não é tão boa para ligamentos, aderências intestinais, Urinárias.
alguns focos urinários, lesão comprometendo inervação pélvica, que a gente sabe que tem muito, né? Principalmente quando está ali a lesão perto do ultrassom útero é bom sacro. para intestino. Melhor que a Também. ressonância. É. Na endometriose. Agora, ovário, nervo, a ressonância ganha. Então, tem paciente que a gente pede os dois. Pra Dependendo. complementar. E outra, E- a ressonância, você tem abdômen superior, tal. O ultrassom já fica mais difícil. Você não vai ver endometriose diafragma só na ressonância. Sim. A É menos pensecal, eles específico. conseguem, mas Entendeu? entendeu? Dá pra uma pessoa que entende muito bem de Sim, endometriose. Agora, sim, o mais importante é o seguinte: as pacientes que chegam lá no consultório, eu dou um questionário para elas responderem. Que elas vão responder todas as dores que ela tem, o que ela já aconteceu na vida. Pelo questionário, eu sei, isso aqui é nervo do plexo hipogástrico inferior que dá. Isso aqui é nervo que vai para a bexiga que dá. Então, eu já sei qual é a inervação que está misturada naquilo. Por ali, eu já começo a suspeitar onde que estão os focos. Sim. Entendeu? E uma coisa muito importante na endometriose, que hoje em dia está acontecendo demais por causa da fama da doença, aí qualquer isso que eu menina falei. jovem que tem um pouco mais de cólica está com endometriose. Endometriose. Olha, isso mata a gente, porque não é assim. Então, Mas elas já chegam, você sabe que elas já chegam com falando diagnóstico. que tem diagnóstico de endometriose. Que elas veem Então, toda a a gente informação. tem que ver que a cólica uterina forte, o que é? É o útero contraindo. Sim, inflamado. Não é contraindo muito. O útero está contraindo muito. Ele pode estar contraindo muito porque ele contrai muito. Então, a endometriose, a cólica tem que ser progressiva. A coisa tem que estar piorando. E o problema que a gente tem maior na endometriose é o seguinte: elas começam a ter cólica muito forte, é progressivo ou não é, entra com anticoncepcional. Aí A Aí gente a não menina- Ai, sabe. mais cara. Aí a dor era 10, passa para 5. E ela tá ótima com 5. Que entra a coisa do machismo, que é uma coisa que a gente tem muito hoje em dia ainda na cultura nossa. A mulher sentir dor é normal, deixa pra lá. A mãe fala Depois isso. que casar, Eu passa. tinha dor e Depois que era tiver normal. Mas então faz o quê? Então isso aí é Quando difícil, sente isso é uma coisa essa- que vai mudando. A gente passa qual o tratamento da endometriose clínico, então? É o bloqueio hormonal. Bloqueio né? hormonal. Mas Esse- nem todo mundo aceita, né? Sim. Tem muita gente efeito Quando colateral. você fala bloqueio, você está falando de anticoncepcional. bloqueio central, não é isso? Ou é Não, só- não. Não, a primeira linha de tratamento da pílula. endometriose é pílula combinada. Pílula combinada. Entendeu? Depois você parte pro O que progestágeno. você vai fazer com a pílula Depois combinada? pro análogo de GNRH. É. O que você faz com a pílula combinada? Você toma direto, não menstrua. Mas aí você não vai O estar útero mais também não parando, contrai. porque vocês estão- Isso aqui é o sim. perigo. O que é importante? Porque assim, o tratamento clínico, ele é o primeiro passo para qualquer paciente de endometriose. Mas você tem a certeza que está tratando a endometriose. Isso, Às mas aí vezes você não. tem que Recebe- investigar. Você tem Exatamente. que Às Você vezes pode não. Pra tratar ver se com tá a evoluindo pílula, ou não. Exatamente. mas você tem o diagnóstico. Até mesmo Às porque, vezes como você a não gente tem. falou, você não precisa operar a paciente para fazer o diagnóstico. Não, isso Então, não. se você tem um exame de imagem, um exame físico Isso. bem característico. Uma história clínica. E aí eu vou entrar num ponto aqui também, tá? Você tem que confiar para onde você está mandando a sua paciente para fazer exame de imagem. Porque eu já várias vezes examinei paciente com sintoma clássico. Eu palpei ligamento uterosacro espessado, nódulo reto cervical e eu veio um laudo de uma ressonância normal. Aí tem que pedir Aí eu falei, segunda opinião. impossível essa paciente É. ter um laudo normal. Aí tem que Então, assim, desconfie, tá? Peça uma revisão dessa imagem, ou então mande a paciente para não outro dá. lugar para fazer a imagem. E aí foi o que eu fiz. Eu liguei para lá e falei: olha, essa paciente tá assim, assim, assim. Revisa esse laudo para mim. Outro médico revisou o laudo e estava cheio de coisa na pelve da paciente. Então, assim, você também tem que ter esse feeling, Por isso que tem que ser entendeu? especialista, né? Não dá Exatamente, é igual o mastologista. É. A gente pega a mamografia, olha a mamografia, mas o mastologista em si, ele pega vê É. a A imagem. ressonância, eu brigo com as minhas pacientes, eu falo que você quer trazer papelzinho, você traz, mas eu quero as imagens. As imagens. Sim. Vou Eu vou tocar ali, num ó. assunto aqui que alguns cirurgiões praticam, quer dizer, Ah. sem julgamento, enfim, a questão de alguns hormônios que são eram classicamente utilizados, hoje causam celuleumas, né, no meio médico, a gestrinona. Ótimo. Né? A gestrinona, tirando a questão de implante, Sei, Sim, eu sim. estou falando da gestrinona como droga Tratamento. para tratamento efetivo de foco de endometriose. É esse Dá o uma papo. secada boa. Eu queria saber a opinião de cirurgiões. Né? Excelente. É muito boa. É para o tratamento sanduíche? É, esse tratamento sanduíche. Não, eu não faço Hormônio sanduíche. antes,
Não, eu não faço nada disso. Eu vou operar mesmo, porque eu sou Não, deixa cirurgião. eu não sou cirurgião de endometriose, mas Eu até uso às vezes conceito para antigo, dar uma secadinha, se estiver muito inflamado, eu até Isso. passo, mas Então, é mas com aí data facilitar marcada. mas não facilitar atrapalha. a dissecção. Não, pelo contrário, não Atrapalha. facilita, Não facilita, atrapalha. 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 Mas Gruda. acaba com a dor. Atrapalha porque ela é fibrosa. Gruda, não é Se legal. você usar muito, aí tem um tempo. Consegue. Tem, Não, a tem. partir do momento que ela regride, você já está causando A uma fibrose. cicatrização daquele às tecido vezes atrapalha. inflamado. Então fala aí um pouco da gestrinona, porque é a primeira vez que a gente vai falar bem da gestrinona aqui. Gestrinona é muito Ó, Não, olha só, mas eu Mas não é- vou falar tão bem não, tá? Ah. Porque assim, a gestrinona, Não é para qualquer um. ela tem tanto efeito sobre a atrofia do endométrio que para pacientes que querem gestar, a gente não recomenda. Porque às vezes esse endométrio Não. se torna Não, irresponsível. você está querendo dizer, deixa eu entender então. Aham. É a paciente jovem que ainda tem não tem endometriose. prole, tem endometriose. E tem que Exatamente. ser tratada cirurgicamente. Eu vou fazer a gestrinona para. Não é o Que ideal. tem que ser tratada. Que tem que ser tratada. Não é legal? Não é legal, por quê? Porque Então explica. esse endométrio, ele pode sofrer uma atrofia tão grande que ele fica responsível Mas é dose depois, dependente. depois ao estímulo e do é endométrio. Mas pessoal assim, dependente pacientes de endometriose geralmente vão fazer um tratamento prolongado, porque é uma doença crônica. E a gestrinona não é para todo mundo, não. Entendeu? Então, Tem assim, gente que não adapta. esse endométrio depois não vai crescer adequadamente para uma implantação. Então, a gente tem que ter muito cuidado com a gestrinona nesse sentido. Perfeito. Mas no sentido de tratamento da endometriose, ou seja, dessa atrofia do endométrio, Ela é né? muito positiva. Ela é excelente. Então, assim, em termos de Tem que tratamento... ter, então, o bom senso tem que ter e muito pensar bom nas senso. duas coisas. Exatamente. Como qualquer outra Bom droga. senso. Exatamente. Mas Porque é uma droga potente. Então Potente. você não dá para você brincar com Tá, gestrinona. e efeitos adversos além da cura ou além da atrofia, vocês identificam durante o... Porque vocês usam Ô, quando especificamente? O cirurgião, aquele que vai operar, quando é que ele usa a gestrinona? A gestrinona eu deixo para aqueles casos que a pessoa tem muito sintoma, eu não estou vendo lesão que me indique fazer uma cirurgia, nos exames de imagem eu não estou vendo nada, e aí você faz a tentativa, você pode usar a gestrinona como meio de secar esses focos, diminuir a menstruação, para ver se ela melhora do sintoma. Não é caso específico. O problema, a gestrinona, você tem que ver como é que estão as enzimas hepáticas, tem que fazer um monte de dosagem, Sim, sim. porque dá ruim. Às vezes a pessoa pode tomar aquilo e ficar... Sim. Porque era a pílula da e beleza, virava a pílula da feiura, né? Tem o lado androgênico, Lado né? androgênico, Sim, é é. isso que eu... Então, tem assim, a é efeito caso androgênico. dependente. Agora, tem efeito colateral, por exemplo, a vagina fica muito Seca. entendeu? Aí não é legal, ela pode reclamar, na hora de ter relação vai atrapalhar muito. Porque antigamente, eu Dá falo um da época gás. da Dá um gás. dimetrose. Dimetrose também, né? A A dimetrose gente era um foi- grande remédio, mas 3 a vezes mulher, semana. ela Lembra? não conseguia tomar a gestrinona pelo efeito gástrico. Né? Então ela foi abandonada, né? E consequentemente todos os estudos com gestrinona, os grandes estudos de grandes populações, né? Para você ter... Porque o efeito adverso gástrico era pior muito do- ruim. do- A paciente melhorava da dor, mas não conseguia, ela vivia vomitando. Então isso foi abandonado, né? Eu acho que remédio, dieta anti-inflamatória, exercício, tudo isso ajuda e tem que fazer sempre. Medicação, você pesquisou, não tem foco profundo, se quiser fazer tratamento clínico, aí você vai e tenta alguma coisa. Pode um bloqueio ser, hormonal, pode ser a gestrinona, pílula. dienogeste. Qual você a pílula põe melhor? Não Vocês- tem, não não tem. tem. É aquela É. que ela Ideal. fique bem. Não. É. Se você não botar muito estrogênio para não avivar o foco. A Alguma gente coisa sabe não tenha que o dienogeste, que é a droga, né? Que ele foi bolada para... que foi Mas tem bolado muito pra efeito Hoje isso. virou colateral. pílula, né? Ele tem um receptor estrogênico específico, né? Então, o bloqueio dele em outros receptores estrogênicos, tipo vascularização, etc., ele não atua tanto. Ele é mais específico para o endométrio mesmo. Então, o efeito dele é mais Seria o potente. mais adequado. É mais potente. Mas tem muito entendeu? efeito colateral. Então, assim... Elas não aguentam muito tempo. Porque eu também sou da época do Cerazete. Também, era pode ser, pílula, pode ser. né? Mas pode E o- usar, e o- você pode usar o Pode, E progesterona. usar. como é que chamava aquele injetável que a gente usava? Depo-provera. 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 Muito bom esse troço. Era o que tinha. Os Só médicos tinha esse. abominam, né? Mas era o Os que tinha. efeitos, É, mas, diversos. Mas assim, apareceu o foco profundo
Isso que o pessoal da residência tem que aprender. Apareceu foco profundo, apareceu endometrioma, a endometriose evoluiu dentro da pessoa. Então não vai dar para você ficar enrolando aqui. Já encaminha para Pô, já vamos ver o que tem que fazer. Né? Vou tratar foco profundo até eu entrar na menopausa. Não vai, cara. Não vai conseguir chegar lá. Assim, você vai ter que, provavelmente, a chance de cirurgia é enorme. Agora, se começar a doer muito, ainda acabou. Aí a cirurgia mesmo não tem conversa. Apareceu foco profundo e está com infertilidade. Cara, vê o infertileuta, vê o cirurgião. Ou congela, ou Bom faz alguma gancho. coisa. Eu sei que Entendeu? a Lília tá ali. Não é, a Lília fica coçando, mas é que eu sou Não, a muito Lília é uma... cirúrgica. Ele é muito cirúrgico. Foi bom a gente deixar Não, lá ela é no- cirúrgica, mas ela tem essa veia acadêmica, sim, ela sim, tem sim, essa... Eu entendo. Eu É acho legal, que vocês é estão legal. falando a Eu mesma gosto. coisa. Não mudou gente nada diferente aqui. de ver. Exatamente, são olhares. Puxando o gancho aqui, vamos falar um pouquinho de fertilidade e endometriose. Porque isso é muito... Hoje... Isso muda toda hora. Muda? Toda Mas hora. hoje o Cada pessoal ano faz que eles propaganda assim, Não. né? Não, isso Cada é- ano que eles não, vão e no o- Congresso Mundial lá, eles vêm com uma coisa nova. É, né? Não, eu quero acho- dizer e o o cirurgião seguinte, de é a grande endometriose preocupação, tem uma né? visão diferente do fertileuta. Sim, por isso que tem os grupos se unem de acordo com Não, Sim, a sim. minha freguês, visão né? é parecida. Eu sempre tento me adequar com eles. É eu queria importante entender você trabalhar isso, com uma sim. pessoa que Aham. entenda de endometriose dentro da fertilização, né? E existem vários, tá? Porque é um muito um equilíbrio. A linha São tênue, né? decisões exatamente. diferentes. É um muitas equilíbrio vezes, né? entre a qualidade de vida da paciente, alterações funcionais, né? Porque lembrando que a endometriose, dependendo de onde ela esteja, ela causa alteração funcional de Aham, órgãos aham. importantes, né? Ureter, já operei paciente que teve exclusão renal por conta de endometriose. Então, Passado são foram coisas duas. sérias, né? São coisas que impactam a vida Esse da aí é o paciente. diagnóstico atrasado. Mas Não, vamos- e já tinha passado mas por 3 aqui- fertilizações, tá? Aí. É Então, isso. assim, até que limite você vai fazer a Vai fertilização e não E vai a tratar a pessoa tá com endometriose? exclusão renal. Entendeu? Para com Então, isso, assim, né? esse limite, você tem que ter um equilíbrio e você tem que ter uma parceria com o fertileuta para ter essa conversa aberta, né? Uma troca. Então, por que está exemplo... mudando Isso é um sempre, extremo. que não tem um padrão. Eles Não vão tem. mudando, eles vão mudando. Assim, pelo que a gente mais conversa com eles, passou de 35 anos, tem mesmo tendo endometrioma, sei o quê, já está numa fase que os ovos estão caindo, cata ovo antes, faz a coleta de ovos, para depois a gente mexer. Sim. Aí os outros casos, com menos de 35, com muita dor, muito sintoma, aí eles já pensam um pouquinho em mandar pra gente se não tiver tanto endometrioma assim. Porque o problema deles é a captura de óvulo, né? E a reserva ovariana. Aí vai ver a reserva ovariana, se tá boa, se tá ruim. A reserva é muito baixa, cara. Aí, assim, chegar pra mim com endometriose ou endometrioma ou não, mas reserva lá embaixo e pensa em ter filho, fala, vai procurar o fertileuta, vai coletar Sim. óvulo, depois você volta aqui. Vamos fazer uma troca. Às Às vezes a gente faz caso a sanduíche, caso, né? A gente faz sanduíche também. A gente manda lá, coleta, aí depois opera. Ou então, opera, por que opera depois que coletou? Porque a transformação anatômica está muito Muda. ruim. O processo inflamatório da endometriose age tanto no foco quanto dentro do endométrio. Então, o endométrio está inflamado. Então, eu consigo dar um upgrade na capacidade daquele óvulo implantar se eu tiver sem de inflamação. Uma coisa que a gente vê, como eu não dou hormônio para ninguém, é o seguinte. No pós-cirúrgico. No pós-cirúrgico, o que acontece? Elas menstruam, quando elas estão com endometriose ativa, inflamada, elas têm borra de café, menstruam escuro. Quando você sangue opera e ruim. acaba com tudo, elas voltam a menstruar Menstrua normal. vermelho vivo. Eu falo, se não menstruar vermelho vivo, deixei coisa para trás. Desinflama. A menstruação sai viva, assim, ó. Não, É mas uma do. desinflama. Às vezes na primeira ainda dói um pouco, porque eu ainda acabei de mexer nos nervos, aquela coisa toda. Na segunda e na terceira, fala, não tem mais cólica. Eu falei, isso, beleza. É igual a garrafada a tua cirurgia, né? É, Você garrafada. toma uma garrafada, melhor. Tirou os focos, limpou. garrafada. Cara, limpou os focos. Não tem foco, a coisa anda diferente, cara. Anda diferente. Muito bom. Toda hora eu vejo isso. E o tanto que engravida no terceiro ciclo? Que tá lá tentando, chega no terceiro ciclo, a coisa. Porque deu uma trabalhada naquela anatomia, assim, se fizer cirurgia de endometriose. inflamou. Geralmente, quando elas estão com queixa de infertilidade, eu faço esterossalpingo antes. Então, eu sei se a trompa tá boa ou tá ruim. Isso era Se a um trompa ponto que eu ia estiver falar. legal, cara, você faz a cirurgia limpa, às vezes nem é muito profunda, né? É uma endometriose peritoneal posterior, você limpa aquilo ali, 3 ciclos elas estão grávidas. É impressionante, tirou a inflamação. Eu acho que o ponto aí também é isso. Você tem que ver também
se ela tem outros fatores, né, que levam ela a ser infértil. Né? Espermograma, A gente tem que ver o toda. espermograma, Sim, tem que sim. ver qual é a Você qualidade dessa É aquela trompa. cercadazinha que a gente Exatamente. dá, o Por quê? básicozinho. Existe cirurgia de endometriose para pacientes que não vão para FIV e existem cirurgias de endometriose de pacientes que vão para FIV. São coisas completamente diferentes, né? Uma das indicações cirúrgicas de endometriose precisa é infertilidade. Então, assim, aquela paciente que quer tentar engravidar naturalmente, não está conseguindo, é indicação de você operar. Independente dela ir para o fertileuta ou não. Isso é uma indicação clássica de cirurgia da endometriose. Isso é muito importante. Exatamente. Outra coisa é a paciente que foi para o fertileuta, que a trompa está entupida, sei lá, o marido tem uma azoospermia, vai precisar fazer uma fertilização. E ela tem essa endometriose em conjunto, você vai fazer a endometriose na tentativa de melhorar aquele ambiente, né? Para uma implantação. Uma cirurgia para melhorar a função. Exatamente. Isso, desinflamar. Exatamente. Inclusive, tem fertileutas que mandam pacientes para a gente operar para retirar as trompas. Se a trompa tiver. Esterossalpingo já vai dizer isso antes. Exatamente. Tá entupida lá na ponta. Sim, 2 hidrossalpingos. Porque a gente sabe, né, que... Melhora muito a inflamação. Exatamente. Né? O status inflamatório. Dá Sim. uma... E a gente sabe que a hidrossalpinge ou hematossalpinge, eles liberam um líquido, né, dentro da cavidade endometrial que prejudica a fertilização, a implantação. Então, eles indicam, na maior parte das vezes, a retirada dessas trompas. Então, são cirurgias diferentes. Na cirurgia São da times endometriose, diferentes, coisas exatamente, que diferentes. você vê que a paciente tem passagem da trompa, ovula normal, que tá tudo certinho. Tá faltando só tirar aquela inflamação lá e reestruturar a anatomia da paciente para ela engravidar. Você vai fazer independente do fertileuta. Entendeu? Para você reestabelecer. Aí é uma cirurgia conservadora, que você tem que ter o cuidado com os órgãos, tanto preservar o ovário, as trompas, evitar lesão, né? Tentar tirar o maior número de focos possível sem danificar aqueles órgãos anatômicos que vão participar da gravidez, né? A importância do cirurgião de endometriose ser ginecologista. Entendeu? Sim. Eu vou Diferença de tratar um um ovário oncologista. de uma maneira, o outro vai tratar de outra maneira. Não mas tem isso jeito. Você tem a preocupação. A preocupação Sim. faz a Enquanto gente que você desenvolver pegar várias um técnicas cirurgião geral que táticas. migrou para isso, faz a endometriose, ou um oncologista, ele tem É uma mais outra difícil. visão. Sim. né? Por isso que, assim, eu sou muito a favor de uma equipe multidisciplinar, porque cada um Funciona vai bem ter assim. um olhar diferente em relação àquilo. Eu, nas minhas cirurgias, eu opero com um cirurgião geral que é oncologista, E né? é bom. Opero com uma ginecologista que é oncologista, mas eu não faço oncologia. Então, meu olhar é para a endometriose, para a doença. E eles têm um outro olhar em relação à Sim. abordagem Geral, cirúrgica, né? E é muito legal porque a gente troca muito. E dá certo. E dá super É isso que é certo. importante, é o entendeu? resultado. E porque eles são cirurgiões preparados para doenças complexas, né? Como o câncer, porque a endometriose é uma doença benigna, mas se comporta como uma doença maligna. Sim. Né? Muito infiltrativa. Né? Infiltrativa, Eu acho até inflamatória. muito mais do que muito mais que um câncer. muitas É vezes. diferente. A Inflama endometriose e está fibrosa inflamada. demais. Quando você Não, pega uma paciente com um câncer evoluído, está tudo inflamado, você não tem o que operar. Você faz a biópsia e manda para radioquímica. Exatamente. A endometriose, você vai ter que operar Você esse vai ter inflamadão. que consertar tudo. Tudo que, Entendeu? É um exatamente. inflamadão, entendeu? É isso aí. É É, diferente. é aquela pelve congelada que quem olha e fala assim, cara, Foi o que eu Entrega. falei. fecha aí, Não, vamos Foi lá. o que eu falei no Entendeu? começo. A gente Aproveitando. tem que gostar do Tem que que muito. gosta. Porque você, É. às vezes eu lembro na residência que eu discerni o que eu gostava e o que eu não gostava, né? Quando eu entrava numa cirurgia que eu olhava e falava assim, nossa, vai demorar muito Ótimo. tempo. Eu vi a minha Aí eu vou amiga pra falando, nossa, vai ser muito bom, vai ser top. Né? Aí eu já olhava e falava assim, meu Deus é o foco. do céu. Tem que gostar. tem. Vamos aproveitar entrando na parte de evolução, né, da cirurgia. A gente hoje tem o robô, Tecnologia. mas tem muita coisa, porque a cirurgia laparoscópica ou endoscópica, ela exige muito instrumental, né? Você Muito. precisa de muita coisa sofisticada. Isso é o que é o gargalo do serviço público, geralmente, né? Enquanto você tem o bipolar lá
dos servidores, aqui você tem o liga-chu, você tem não é isso. É o que eu brigo em todo hospital que eu vou. Gente, cirurgia de vídeo. O vídeo tem que ser bom. Não dá para você enxergar fosco, mais ou menos, embaçado. Já começa o primeiro. pelo vídeo. É o primeiro. Se não tiver vídeo bom, não vai sair cirurgia que preste. O resto, material bom e tal, é importante, mas você tem que enxergar. Porque você é um sofredor. Você viu sofrendo, Sofri muito. sofreu Não, mas muito. olha só. Você faz com até 3D. com bipolar. Eu até entendo. Mas eu quero dizer, assim, a gente entender a evolução do instrumental. Evoluiu muito, né? graças a Deus. Hoje vocês fazem uma ressecção de segmento intestinal 5 com segundos. certa tranquilidade. É tenso, talvez seja um momento Não, mais é tenso. simples. Mas, sim, É técnica. sim, técnica, mas ela vem da técnica, ela vem do instrumental. Isso. Né? Você tinha um grampeador antes que era o ó, hoje você tem uma coisa mais Isso. Não, sofisticada. e até dentro das Como é que tá próprias isso? Eu queria pinças, elas saber vão isso. evoluindo, né? Isso. A gente vai... Isso é muito legal também para os futuros ginecologistas, você ter uma relação muito boa com a pessoa que te fornece material. A gente tem vários episódios, dois episódios com o pessoal E eu acho de que sei lá, o pessoal não tem muito essa noção. Não, porque assim, a pessoa que está te fornecendo um instrumental, além dela conhecer um instrumental da parte de engenharia, né, de técnica, de funcionamento, geralmente são eles que ensinam, né? Você a usar. Eu sou da época que a gente que ensinava eles, lembra? É. A gente Sim. montava os Não, aparelhos. eles, montava. mas eles Isso que até vêm já hoje. dizendo, olha, o meu grampeador, se você não colocar isso aqui, ele não lê, sim. não grampeia, você vai apertar O e não vai lote está conseguir. É escrito isso aí. na coisa. Não, a pessoa fica do lado de fora da cirurgia, você usando o aparelho e falando, não, doutor, ó, faz mas não sei o que para ter o negócio completo, né? Cortar completamente o tecido, aperta mais. Tem gente, né, que, assim, obviamente... Dá o suporte, Dá- né? total. do negócio. Aí tem um problema sério, tá? Porque assim, a gente está acostumado com operar com... Por exemplo, eu gosto muito da pinça liga-chu. Adoro, amo ela, de paixão. Me dou muito bem com ela. Aí o plano de saúde fala, Não não, para libera. você eu vou liberar o ultracísio. Eu falo, eu não gosto. Aí o ultracísio é ruim. Não é ruim. A minha experiência é melhor com essa. Sim, eu estou acostumado você com tem- esse material. você tem Esse material me trabalha afinidades. mais. É. Eu trabalho melhor com ele. Dá para fazer com a outra? Ah, mas não é a minha experiência melhor. Então, quando eu pego uma cirurgia muito complexa, muita coisa, eu falo, ó, eu exijo que seja essa, porque a cirurgia é enorme, cara. Eu não vou ficar apanhando com pinça agora aqui uma hora dessa. Então, e isso é uma imposição do plano de saúde. Eles bloqueiam. Que é uma dificuldade. O que ela tá falando é que às vezes é bom você ter afinidade com aprender, né? E, Eu gosto do sabe, grampeador conhecer tal, bastante. Não, e daquele assim, modelo. E Aí são manda essas outro. pessoas que vão resolver a sua vida. Porque, por exemplo, hoje em dia eu chego nos hospitais que normalmente eu opero, eu conheço todo mundo que está lá dentro. Né? O fornecedor do material, a enfermeira que circula para mim, o chefe do centro cirúrgico. Por quê? Porque eu preciso dessa equipe afinada comigo para saber o que acontece na minha cirurgia e para eu não ter nenhum problema dentro daquilo. Eles sabem qual é o material que eu uso, sabe qual é a pinça que eu gosto, sabe que se o plano não autorizou o trocar tal e a minha pinça não entrar no trocar tal, eles vão me fornecer um descartável que eu vou precisar. Então, assim, isso é muito importante num procedimento cirúrgico. Você tá afinado com todo mundo, você saber o que você precisa usar. Começa antes. Muito muito entrar no antes. campo. Vai Muito muito antes. A maioria antes. dos cirurgiões não se ligam muito nisso. antes. Tanto que A eu gente faz revisão de prontuário antes de entrar na cirurgia. Sim, e tanto que a minha secretária sabe. Ela tem que conferir material por material que está liberado e que não está liberado. E tem materiais, obviamente, que dá para você, de repente, trocar por outro, né? Ah, doutora, não tinha da marca tal do fornecedor, ele não tinha para fornecer, tem do outro fornecedor. Dá? Às vezes dá, às vezes não dá. Às vezes não dá. Né? Depende do procedimento que você for fazer. Por exemplo, vou dar um exemplo de manipuladores uterinos. Tem manipuladores uterinos que não fazem cromatobagem. Aí uma paciente que quer engravidar, você vai fazer uma cirurgia de endometriose e não vai fazer cromatobagem? Não tem jeito. Não faz sentido. Então você não pode aceitar aquele manipulador que não faz cromatobagem. Né? Aí o pessoal Então pergunta qual vocês o têm melhor duas hospital. brigas. Uma com a endometriose e uma com o convênio. Sim. Não é convênio. Assim, qual o melhor hospital material. que você para operar a endometriose? Aquele que você conhece os defeitos do hospital. Você já sabe todos os defeitos, já sabe a solução. Você pode falar qualquer hospital do Rio de Janeiro, todos têm defeitos. Então, Todos. que você conhece, que você está ali frequentando, que você conhece o defeito, que você já sabe a solução, é o melhor.
para você poder fazer a cirurgia. É o Então que você elege conhece. 3, 4 hospitais, que é aqueles que você conhece os defeitos, e opera naqueles. Às vezes a paciente chega, não tem, ela fala, não vou fazer porque eu não conheço o hospital, não vou fazer, vai dar errado. Para que eu vou me meter? Se for uma cirurgia complexa, para que eu vou me enfiar num hospital que Sim. o aparelho de vídeo Vamos é ruim? falar o gancho. Vai dar errado. Como é a estatística de vocês? Endometriose a gente sabe que é uma doença extensa, são Sim. cirurgias longas. A gente fala da endometriose profunda, ela é mais sujeita A Sim. a complicação complicações. Isso aí está descrito. é Né? Como é que está isso? cada vez menos. Cada vez menos, por quê? Porque vocês estão previsão. mais treinados. Previsão. Sim, com certeza. Não, O e diagnóstico tá também, mais assim, precoce. quanto melhor a sua técnica cirúrgica, Isso é um menos ponto. risco de lesão e sequela para paciente, porque Certo. você também pode deixar Material sequela na também. paciente. Os materiais cada dia estão mais modernos, né? Pensando também nisso, porque a cirurgia de endometriose, na maior parte das vezes, tem que ser uma cirurgia com pouco dano tecidual. Então, a aparelhagem hoje em dia está muito moderna. Por exemplo, estava falando de evolução num próprio instrumental, né? Vou dar um exemplo aqui da ACE, por exemplo, que é a pinça harmônica. Tem gente que adora. A gente já está na É, ACE. é a ultrassônica. É. A harmônica. a A harmônica. ultrassônica é a a ultrassônica ultracision. do É É diferente. A ACE, ela começou com a ACE, Já tá no 3 depois ou 4, foi né? para ACE 1, a ACE 2 e agora tem uma nova ACE. Então, assim, dentro da própria ACE, ela foi evoluindo, porque a primeira ACE, ela não selava vasos até 7 milímetros. Então, quem usava... Você tinha que ter os dois materiais. Você tinha que ter 2 materiais. Aí, eles fizeram uma ACE que já selava vasos de 7 milímetros. Aí, a ponta ficou muito grosseira. Aí, eles criaram uma nova ACE que selava 7 milímetros com a ponta mais delicada para poder fazer cirurgias... Só tende a melhorar, Exatamente. Né? A tecnologia Vai evoluindo, só é. vai evoluindo. Você não Exatamente. gosta daí, você gosta do liga-show. Show, liga show. Tá. Não adianta. Não, Mas é não. treinamento também, Sim. porque assim, a gente começa a fazer cirurgia com material, a gente Você vai pegando cria- o jeito do material. cria afinidade, Mas entendeu? Não tá errado, não, tá certo. por mais que É você crie uma afinidade. pegue uma tecnologia muito avançada, se Você você vai não ter que tiver criar afeito afinidade. a usar aquele material, você não vai fazer uma cirurgia Sim. tão boa quanto o material que você já usa, entendeu? Mas é tudo também questão de É treinamento. igual joystick. Você Isso. joga videogame? Não, você joga Não, muito, você- que eu sei. Cara. Lógico. Trocou Você o tá joystick. acostumado. Você É. troca o joystick, Puta, já vai... pô, você troca por uma geração melhor. Mas... Você começa a Aí morrer no jogo. É. Você É a fica- mesma Tem que coisa. se adaptar. Cirurgia de vida é isso aí. Não aguenta. É, porque você sabe que tem Eu- muito trabalho de laparoscopia ligado a cirurgiões que jogam videogame. Sim, sim. Tem um monte. Não, na Eu robótica achei, ajuda muito. eu achei que ele ia dominar Porque, isso. não, você Amar, sabe por que sabe? que eu não fui para laparoscopia? Porque tinha muito furo no hospital. É aquele exemplo. Ele conheceu o hospital. Como eu Não, tinha não uma vida funcionava. longa no hospital, porque eu Você decidi começa a ficar ver que você naquele vai precisar hospital, de eu muita, sabia que eu não ia muita ter instrumento, não tem. nunca no meu hospital material. É. E eu queria ficar naquele hospital. Então a minha decisão Optou. foi muito voltada nesse sentido. Eu não Não. vou fazer laparoscopia. Podia ser diferente se eu tivesse no Cardoso, por ter Não, ser um já. hospital geral, Não, que tem É. cirurgia geral. Sim. Eu estou dentro de um hospital que só tem cirurgia ginecológica, É. Não extensa. né? Que é um apêndice, ele não é o HU, É. né? Ele é um estudo de ginecologia. Que não pode dar errado. Se eu for ter uma matéria, eu vou ter um. Quem tem um, não tem nenhum. Nenhum. Então eu falei assim, eu não vou Não vou me apaixonar. desesperar com isso, porque eu vou gostar, não vou conseguir. Meu tempo de atividade vai ser muito grande aqui, sem poder fazer o que eu gosto. É. Então eu vou arrumar outra coisa. Então foi por isso. Mas eu sou muito apaixonado pela imagem, é muito sedutor, né? Você Muito. fazer uma cirurgia endoscópica, aquele grãozinho vira um grãozão. É o ótimo. residente É acha aquilo maravilhoso. Mas esse Não só o Você residente, sabe que o é que é? paciente Ó, também, né? É. Você manda foto. A né, gente o fazendo vídeo. esteroscopia, hoje em dia, quando eu faço esteroscopia, né, que eu trabalho lá no CPEM, né, fazendo esteroscopia, a gente faz não sei quantas mil esteroscopias por dia, a gente está com uma tela que a paciente está conseguindo ver a imagem, né? Se Aí ela amarra. fica olhando assim, ela tá vendo aquele troço enorme. Aí a gente tira a biópsia e fala assim, aí a gente sempre mostra para confirmar tamanho que a da gente pinça, fez a né? biópsia, né? Aí a Tem gente aquela nesga. a gente põe um pedacinho assim no papelzinho e fala assim, olha, sua biópsia aqui, tá? Que não sei o que, a gente É vai isso. identificar. Ah, isso aí é aquilo ali?
A gente é a mesma coisa. Tá ampliado. Nossa, elas ficam maravilhadas, né? E Como a voltando gente... na endometriose, o que é mais importante foi o que ela falou, que a gente deixou passar, é equipe. Equipe cirúrgica. Sim, a turma. isso. Você ter o Instrumentador. instrumentador, você ter os auxiliares que te ajudam ali sempre. Que o anestesista, meu anestesista está comigo há 15, 20 anos. Vocês têm que estar Ele sintonizados, já sabe o todos. que eu estou fazendo. Ele aonde já sabe que eu vai tô. demorar 9 horas. Já sabe tudo. Ele não fica Já naquele sabe. negócio. A aquela instrumentadora já sabe se eu vou pedir grampeador, que hora que eu vou pedir, a hora que eu É a vou sintonia. fazer. Você cria uma Isso, sintonia. né? É isso que é uma das coisas que faz a cirurgia dar certo. Entendeu? A pessoa que está fazendo a câmera já está acostumada a fazer câmera para você. Eu falo que eu sou míope, eu gosto de operar de pertinho. Eu quero ver no detalhe, a coisa grande ali. Tem gente que já opera mais de longe. Então, você ter essa sintonia na equipe é uma coisa que faz a cirurgia dar certo. Faz. Ajuda muito. Agora vamos falar uma coisa. Outra coisa, Não, a gente é cirurgião e está olhando aqui, ó, no nominho aqui, bonitinho, entendeu? O auxiliar, o instrumentador, eles estão olhando em volta. É. Então ele vai sinalizar coisas que às vezes você não está vendo. Sim. Você está fora do tem que foco. estar todo mundo Então sintonizado. todo mundo sintonizado ali. Muito Isso é atento. muito importante na cirurgia. Vamos falar numa coisa que em muitos lugares não se fala, né? Não se fala por... Preço. A Vamos preço, falar de custo. custo, né? caríssimo. Eu quero saber quanto É. vocês estão cobrando. Ou quanto Porque, que é a 9 média? horas de cirurgia... Não, se ficar constrangido... Você Não, vai tem lá. nenhum não é. Mas constrangimento. eu acho... É só a o pessoal média do fala, que eu cobro vocês 30 acham mil que num é o parto, valor. cobro 45, o outro... eu cobro Não, que o parto é convênio... muito... Não, eu quero saber É coisa. essa relação. É uma média que a gente precisa ter. Ó, É. Eu vou falar de O uma habitual. maneira, eu vou falar de uma maneira geral, tá? Existe gente que faz pelo convênio, existe gente que só cobra particular, tá? Eu sou particular, não sei fazer pelo convênio, não. Não, também. Mas assim, acabou isso. o que acontece? Todos os pacientes têm convênio. Hã? Então, todos os pacientes É. têm convênio, Sim, normalmente. sim, Se tiver um bom sim. reembolso, Mas ganham reembolso. Mas assim, o que acontece? A cirurgia de endometriose, como a gente aborda muita coisa, eu Ela é grande. não tabelo um preço assim, vou cobrar X para essa paciente. Não tem como. Porque é uma coisa você operar uma paciente com endometrioma que você vai fazer uma oforoplastia e vai fechar a paciente e tchau, benção. Não tem como cobrar a mesma coisa dessa Não, eu paciente entendi. É de uma individualizado. paciente. Lógico. Exatamente, Mas você né? tem um padrão. Mas vamos pensar na endometriose clássica, não a mais complicada. Né? Mas eu estou pensando numa profunda, que você vai utilizar uma série de Então, mas aí deixa eu instrumental, complementar. vai demorar umas Além 4 horas. disso, você vai ter, você como cirurgião, Sim. você vai ter a sua auxiliar ginecologista, você vai ter ou um coloproctologista, um cirurgião geral e talvez um urologista operando. Então, cada profissional vai ter que se receber Então, também é pelos mais seus. caro. Mas, em média, Isso vai acrescentando 70, valor. 80 é a É média? doido. Não, menos, 30, 50, 40. 30. Não, 30 é muito caro pra mim, não. 20, 30. 20 e Equipe 30 inteira, é o um cirurgião valor bom tá Pô, todo mundo. eu daria para uma só- equipe toda. Depende Não. da Sendo uma cirurgia. Não. Se for uma Quanto vai? cirurgia complexa que tem essa galera inteira, Aí você vai vai ter que cobrar girar mais entre caro. 20 e 30. Sim, entendi. Tá? É. Assim, a gente tá falando de Rio de Janeiro, né? Porque isso varia também Não, de não, lugar para lógico, lugar. vale. Sim. Né? Não, eu Eu- entendo. Interior É do só Rio é outra preciso- realidade. Tem gente aqui que cobra 80, tem gente que cobra 50, tem Sim, gente que cobra mas a 30. O média- importante é o quanto você se no meu sente caso, bem, no meu obviamente. A A cirurgia média. é muito complexa. A equipe inteira, com anestesista, todo mundo, vai uns 30. Tá? Sim. Aquela de 8 horas e tal, vai uns 30. Cirurgia médio, uns 20. Cirurgia muito simplinha, uns 15 para a equipe toda. O que eu faço? E A isso, equipe toda, tô falando todo mundo. todo Sim, mundo. sim, sim. Galera, eu inclusive eu no entendi. meio. Agora, tem a questão também do o plano, Reembolso que puder reembolsar. Não, sim. É. O plano tá pagando o instrumental, tá pagando tudo. É só para entender. É isso. né? Deixa E eu vocês te trabalham geralmente com A dela vai sair um pouquinho prévio mais. reembolso, reembolso. Não é? O que eu que eu tenho que sair um faço? pouquinho mais porque a equipe é grande. Então, o não que- dá pra é, você... o que É porque você acontece? tem uma equipe toda montada. Né? Não, a equipe montada sou É eu você mesmo. mesmo. É. O que eu faço, assim? Porque eu acho que a gente também... Valorizar o profissional. Obviamente a gente quer receber porque a gente está fazendo um bom valorizar o trabalho. profissional. Nós Ah. somos especializados, né? Somos pessoas diferenciadas dentro da nossa rotina ginecológica porque temos experiência, temos bons resultados, temos especializações. Então, você automaticamente tem que acabar cobrando mais, né? E Mas- fora que são mais pessoas na equipe. Exatamente, mas eu não Valorizar o me pauto profissional. por isso não, tá, Zé? Porque eu acho assim, tem que ser bom pra gente e tem que ser bom pra Sim. paciente também.
né? Porque senão a paciente também acaba não tendo acesso ao tratamento. Então, como eu trabalho, Lilian, tá? Eu cobro através me baseando nos procedimentos que eu vou fazer na paciente, através dos códigos. Entendi. Tá? Então, eu pego os códigos. Essa cirurgia custa tal. Normalmente, eu cobro tal nessa cirurgia. Todos os outros códigos, os outros procedimentos vão ter proporcionalidade em relação àquele outro que eu cobrei, entendeu? E a minha equipe faz isso. E assim, o cirurgião geral, ele cobra pelas cirurgias dele. Eu não acrescento nas minhas. Eu cobro a minha parte ginecológica. O cirurgião vai fazer a prévia dele, da parte dele, dos procedimentos que cabem à cirurgia geral. Isso. O urologista, mesma coisa. Tá eu certo. faço assim na minha equipe, e vocês entendeu? têm, então, muito bom. Uma coisa muito afinada, Sim, né? muito. Por isso, muito afinadinho, por isso né? que você tem que ter pessoas Você- que sempre estejam com você lá Por isso a naquela equipe. equipe, entendeu? Super importante a equipe. Perfeito. Então, por exemplo, o cirurgião geral que trabalha comigo, eu falo praticamente toda semana com ele, porque eu encaminho a paciente para ele, eu já ligo para ele e falo assim, ó, tô esse encaminhando o caso. fulana de tal, que tá assim, assim, assim. Às vezes tem um detalhezinho, por exemplo, sei lá, um pólipo na vesícula. Vê aí se você vai ter que tirar esse pólipo da vesícula junto. Né? É a sintonia que a gente estava falando. Né? Às vezes não tem nada de geral especificamente da endometriose, mas tem alguma outra afecção, uma vesícula para tirar, um apêndice, enfim, alguma outra coisa relacionada. Apêndice, eu tiro quase todo mundo. A Não cirurgia sei pra geral. que fica com apêndice. Tiro de todo mundo. E Tem aí, sentido aquilo. eu acho que cada um dentro da sua especialidade. Perfeito. Porque também minha formação é só ginecológica, cirurgia ginecológica. Então, eu não vou me aventurar, às vezes, numa coisa que eu não tenho afinidade, porque a complicação vai ter que responder por ela. Sim. Né? Isso. Então, Quais as Tá complicações mais frequentes? Mais perigosa é fístula intestinal. Intestino? Do É. intestino? Do intestino. Bem menos que de urina. em termos, urinária. em Não, termos urinário tem Zero. problema. Vai lá com os Mesmo pronto, por acabou. Fístula da heterólise, mesmo Não, com foco mas de pode se bexiga, acontecer, não não tem problema. Você entra e conserta, não tem problema. Não, Você entra assim. com certo depois da fístula. Não, a Não, gente, fisioterapia. se der uma fístulazinha, 3, 4 dias depois, Não, aquilo acho que estoura eu rápido. acho que o Zé está falando Problema do em relação à intestino é- funcionalidade da inervação, né? Não, o que eu estou querendo dizer Sequela. assim, dentro das complicações de um Complicação cirurgião, cirúrgica Terminou ali. a a gente cirurgia, vai fechou. conviver, você falou do intestinal, que eu acho que é mais chata. É E chato. ela está envolvida geralmente quando você mexe no intestino. É como eu mexo muito, Ou né? quando você faz um shave, não é? Quando você Sim, dá uma sim. Não, Sim. expolida, ou quando não- você grampeia. O problema é isquemia. Se você tem que ter uma boa vascularização Sim, sim, daquilo sim. para não dar Isso fístula. é o que vai causar fístula. É. Entendi. Dentre elas, as fístulas intestinais são mais frequentes que as urinárias. É isso Sim. que vocês observam. Porque a taxa de endometriose intestino é muito maior do que muito na maior. bexiga. O muito compartimento maior. posterior, ganha. ele é 70% mais É. acometido do que Ó, o isso é Entendeu? uma pílula pro João. compartimento É. anterior. Então, assim, inclusive minha tese de mestrado foi sobre localização de endometriose, né, da frequência e associada à sintomatologia. Então, através dos sintomas, eu conseguia definir aonde que estava a lesão de endometriose. Olha, você sabe que eu fico ouvindo vendo? vocês falar. Eu aprendi cirurgias que vocês fazem. Cirurgia de cote. Que era laparotômica, que era, tirava o nervo. Cirurgia de Não, cote. eles achavam Pô, que tinha nervo não. ali, cara. Cortava É. o útero-saco, que nem é útero-saco, é junção de Mas face. era a cirurgia. Hoje vocês colocam, né? Vocês usam um monte de código, né? Tem Muito. código pra caramba. Muito. É por isso. E aí, Século cada código você eterno vai colocando, código. você... É. Entendeu? Não, de secar Mas o ureter, assim, praticamente, compartimento posterior, você tem que dissecar o ureter em todo Não, mundo. eu sei, mas assim, quando Vai eu vou fazer? fazer um overtime, e olha que lá no hospital a gente É. fazia muito, É. tá? Dissecava o ureter. Tá, mas tá dentro da cirurgia. Quando você pega a cirurgia, o código, a cirurgia Mas aí isso faz é a parte- operação embutida, esterectomia sim, largada. Faz parte do vertime. Aí, então, mas aí o que acontece? Às vezes tem, Na endometriose, você não tem como definir a Você vai cirurgia que definir você vai na hora. fazer. Você vai definir Na na hora, hora. porque depende de onde está o foco. Tá certo. Então, você não tem como fazer um pacote, Sim, sim, claro. entendeu? E muitas vezes a gente ainda se ferra, porque a gente acha que na ressonância Vai que vai com ter lesão só ali, pista menor. você cobra aqueles códigos, você entra, tem muito mais coisa. E aí Muito você mais. não vai ser irresponsável de deixar Deixar, foco, deixar de lógico. tratar Que paciente, é só entendeu? alegria. Quando tá assim, eu acho ótimo. Agora vamos falar.
no finalmente. Vai, meu amor, fala. Não, a gente está É chegando... não, a conversa Não, vai longe. não, vai de longe, verdade, vai eu tô longe. aprendendo Gente, muito. eu falo muito, não, tá? Não, e eu... Não, Não, gosto de vocês falar. estão gostando? Lógico. Tô adorando. A gente tá batendo papo Na como realidade- se estivesse num restaurante, conversando, tomando vinho. Eu tô A gente tá tomando água aprendendo muito, né? Na realidade, eu tenho muita coisa que eu ainda desconheço, porque foi o que vocês falaram, endometriose. E É uma vocês... cachaça. É, exato. Então eu tô aprendendo muito, tá muito bom. Porém, a gente tem que chegar na nossa reta final da conversa, Isso. que Que é a seria partir mais da internet. a internet em si. Eu quero Como- saber como é que 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 vocês você estão gosta de vivendo. Internet no sentido geral. Bem rapidinho, né? vocês falarem. É o que vocês estão Instagram, fazendo de internet efetivamente, rede social, É. LinkedIn, Inteligência artificial, chat TikTok. GPT, o que Estão vocês usando usam? inteligência artificial, não estão usando? Posso falar sem ser do que eu tô falando? Fala o que você Aham. quiser. Fala. Eu acho que a internet, ela tem um lado muito bom e o lado muito ruim, né? Principalmente de pessoas leigas divulgando informações na internet sobre saúde. E principalmente sobre endometriose. Tem gente vendendo curso de fitoterápico para tratar endometriose. Gente, isso é um crime. É um crime. A pessoa está atrasando o diagnóstico, está atrasando o É o tal do tratamento. diagnóstico precoce que E tem Passa da muita hora. gente que compra isso. Sim. é porque o pessoal tem medo da cirurgia. Então, Não, assim, e você mexe com pessoas com dor. As É. pessoas, elas vão em qualquer lugar pra tentar melhorar essa dor. Faz É. garrafada, bom, né? Não, mas é assim mesmo. então, assim, É aparece, isso mesmo, tem de aparece tudo, tem atriz de tudo. famosa que tem endometriose falando que foi Gente, lá é. no Pai de Santo. Nada contra a religião, tá, gente? Eu respeito todas as religiões. Mas Foi tratada assim. ser É o tratada por um tratamento que você não tem nenhuma evidência científica, nada justificando aquele tratamento e atrasar, perder a qualidade de vida da paciente, causar uma Perder o time. infertilidade, perder o timing. Da cirurgia. Todo, entendeu? o mundo inteiro, tá? Não é só a gente que está falando, É. não. O mundo inteiro pesquisa essa doença, faz tudo quanto é tipo de pesquisa possível e imaginável para fazer um diagnóstico precoce. É a tecla que você vai ver bater em tudo quanto é congresso brasileiro, internacional. Diminuir tempo de diagnóstico. A média de tempo de diagnóstico é de 7 anos. E não é só Caramba, aqui. 7 anos e a mulher tá correndo em várias coisas, né? Da garrafada até o cirurgião. E aí o Exatamente. problema da endometriose que agrava, que é aquela mais avançada, que vira foco profundo, 7 anos, né? Eu acho Mais muito importante fibrose, isso que você né? falou Aí das você vai pessoas perder o leigas, time. inclusive especificando pessoas leigas, influenciadoras ou pessoas famosas que vão buscar ou são diagnosticadas por alguma patologia, pode ser endometriose, mas pode ser qualquer patologia. Peça para o médico que ela foi diagnosticada falar sobre o assunto do que você falar sobre o assunto. Porque acaba que isso gera uma confusão sobre o assunto. Às vezes você não sabe e você influencia muitas pessoas. As pessoas, elas mas não, aí eu acho que elas você tem que ver que influenciam o muito. objetivo é isso. Não. É criar essa confusão, porque não tem outro objetivo. Não Exatamente. pode ser, né? Não, e Só assim, pode ser isso. qual é o ruim disso? Porque assim, se a pessoa quer aparecer, quer ter 1000 seguidores, o problema é dela, mas ela tá influenciando a vida de outra Outras pessoa pessoas. num ponto negativo, né? E pior, tá causando o dobro de trabalho pra gente. Exato. Porque a paciente chega lá com aquela ideia fixa de que o que aquela outra pessoa que não tem Fez formação daquela nenhuma forma. falou é a realidade. Então, para você desconstruir essa ideia e dizer e convencer a paciente qual é o caminho e o que ela tem que fazer para conseguir melhorar, é muito difícil. É que ninguém é igual a ninguém. Então, aquela pessoa foi tratada daquela forma porque foi daquela forma que foi feito. Assim, falando se foi para um médico, né? Não é para se comparar. Então, essas pessoas que são influenciadoras ou que falam muito na internet ou que são leigas, tem que tomar muito cuidado. Muito. É uma responsabilidade. E as pessoas estão perdendo essa Perdendo responsabilidade. Eu vejo muito Entendeu? isso. Eu também não tenho problema. vejo Acho que de uma certa. Eu acho que sempre existiu. A internet só transformou isso Não, num acho grande. hoje eu acho bem disseminado. A informação ela é muito rápida. Existe muita informação de péssima qualidade. Sim, Isso, sim. Mas isso sempre teve. É. Agora, sim, o que vocês efetivamente estão usando? Então, De forma aí, positiva. mas aí eu comecei a Voltando, conversa assim para falar sobre o lado positivo Então, vai agora. lá. Porque Vai. assim,
baseado no que tem de ruim na internet, também tem um lado positivo, porque a internet é capaz de disseminar muito rápido uma informação, e quando essa informação é válida e boa, é muito importante você fazer essa disseminação, né? Então você está dizendo que, por exemplo, outubro não é... Março Amarelo. Março Amarelo é bom? Sim, com certeza. Ótimo. Isso, inclusive, Você acha bom? Você sabia que isso foi sancionado por lei? Não, eu acredito nisso tudo. Eu tenho uma opinião muito fechada em eu relação acho a que isso. se a informação for boa, vale divulgar. Exatamente. Sem dúvida. E assim, só tem uma visão disso. E muitas pacientes isso não procuram... tem nenhuma, embora ela faça... traga esse benefício que você está falando, Que é o né? importante. Difunde a informação de que existe essa doença e que ela pode fazer um diagnóstico precoce, isso vem de marketing. Isso vem de venda. Mas Marcos, você Sim, tá filha, enrustido eu em tudo. sei, Sim. mas independente disso, eu não... O objetivo é outro. Ele foi criado com outro objetivo. Ele não foi criado todas com um essas objetivo. campanhas, na verdade, foram criadas com um objetivo O objetivo de você difundir. de As você pessoas conscientizar as pessoas. conscientizar. Mas tem muita paciente que vem Isso procurar... Tem pano de fundo, né? Tem. Mas Isso aí tudo a gente tem. fica, Mas olha só. um dia Ô, discutindo. Zé, mas olha mas só, tudo qualquer bem. marqueteiro É. vai pegar uma laranja podre e vai fazer aquilo vender. Você Entendeu? faz um marketing seu, pessoal, você vai falar alguma coisa ruim, você vai falar Não, alguma coisa... filha, eu não Você vai estou falar coisas positivas questionando, pra eu não disseminar. estou fazendo Se julgamento. aquilo ali vai... Eu estou só por trás fazendo tem algo análise. maior, Eu acredito que É. isso venha disso. Eu não tô... Não, mas assim, quanto Mas mais isso aqui- informação tem de endometriose, melhor. Sim, sim. Vai ter coisa boa, coisa ruim. Por a gente exemplo, tá aqui pra ajudar. exatamente. A E gente assim, ajuda. a menina que tá vendo lá a campanha do Março Amarelo e vê por exemplo, a Anitta, por exemplo, né? Que foi o último boom de famosas falando teve sobre... endometriose. Que teve, operou endometriose e tudo. Aí a Anitta vira e fala assim, gente, eu sentia muita dor. Eu achava que era normal. E ela A ficou menina boa? que tá tendo a dor e tá vendo a Anitta falar isso, eu falo assim, cara, igual a mim. E aí ela vai ter o start essa para parte. procurar uma ajuda médica, para procurar se informar sobre a doença Isso que ela foi um achava positivo. que ela não sabia nem o que Isso é positivo. existia, entendeu? E pode ser que ela não tenha nada e tá fingindo que tem a dor para chamar a atenção. Tá, positivo, mas a gente... Mas é positivo. O Olha, profissional Não, vai... você tá se o cara for entendendo bom, da onde eu gente, quis dizer. O profissional for bom, Não, ele sabe tudo ver o bem, que é mas o que assim, não é. disseminar Mas a de informação. alguma forma positiva. é uma forma legal de Atingir divulgar pessoas. a informação. E quem precisa e que não tinha essa informação, acaba tendo e procurando ajuda. Então, isso é muito bacana. E aí, como eu uso isso de forma positiva? Tentando trazer informações legais, Robustas, científicas. né? Sem fazer dancinha, Aham. né? Botar dedinho assim para apontar para as Tudo frases. Mas você... Deixa Porque eu tenho um lado mais sério, assim, de divulgar essas informações. E através desses podcasts que a gente está fazendo. Que São ajuda. pessoas que estudam, são pessoas que dão A gente informações divulgar para o pessoal da corretas, medicina entendeu? É muito É importante. muito importante. Então, assim, o Que vai parar podcast no- que eu tenho também é no com esse médico objetivo, recém-formado. né? E aí? De difundir essas informações e o leigo olhar aquele podcast, ouvir sobre aquilo e falar assim, poxa, mas eu fui Ali num tem outro um lugar. conteúdo bom. Exatamente. Ali- Eu fui É. naquele lugar que a médica falou que eu não precisava fazer isso. Mas eu tô vendo nesse podcast que é importante eu fazer. Então, assim, obviamente, a relação médico-paciente, eu acho que está muito pobre hoje em dia e que isso tem que ser reconquistado, tá? Pelos médicos, porque eu acho que isso vai muito do Google, né? Muito dessas informações A gente foi disseminadas. eu venho muito antes da geração Google. Você talvez geração Google. Hoje, o pessoal já vai pro chat GPT. Chat Ele já GPT. vem com diagnóstico. Ah, vem com a doença Ele já pronta. vem com esse remédio, como é? Endosure? Sure. Ele já Teste. sabe, ele O vai teste. chegar para mim e falar isso, eu vou morrer. Porque ele já Não, vem. morre nada. A gente tá só Não, vendo isso todo dia, sim. já sabe também. Eu tô querendo dizer que mas é, tem. Já o vem nível com tudo tá... pronto pra Sim. você. Cara, todo mundo chegava pra gente antes, pelo menos na minha época.
quero fazer CA 125 para ver se eu tenho endometriose. Dá vontade de jogar lá de cima do prédio, né? Falei, meu Deus do céu, onde vai E parar como é isso? que está Mas era divulgação. a inteligência artificial vocês estão usando no dia a dia de Calma. vocês? Cara, é muita coisa bacana. No consultório, É. enfim, Legal. em pesquisa. tem muita coisa Pesquisa tem muita bacana. coisa boa. Tem muita você coisa pega, bacana. Você consegue achar uns artiguinhos bons com inteligência artificial. Hoje Ajuda. em dia existe uma Ajuda. uma Robô, inteligência vocês artificial. estão usando? Robô é muito bom. Eu gosto muito de cirurgia robótica. O problema, assim, ele não acrescenta muita coisa no resultado. Eu O acho resultado que da cirurgia é parecido. É muito conforto pra gente operar, porque você tá ali sentadinho bacana. Então, cirurgia de 8 horas, longa, então ajuda bastante. E o mais importante que eu acho do robô não é nem pra minha geração, né, não sei se pra dela vai ser tal, é pra geração futura. A curva de aprendizado é menor. sim. Então, assim, eu para me formar como cirurgião de endometriose e fazer esse monte de coisa, de um monte de órgãos, com 15 anos, estou formando até hoje, ainda não sei tudo. Agora, um cara com um robô, ele vai mais rápido. Entendi.